vão arrebentar. Sabe qual que foi a minha maior falha de todas, quando eu comecei a empreender? Se chama arrogância. A arrogância de achar o que eu tinha feito na Coca-Cola ia garantir o meu resultado aqui. Uau. E tá no ar, roda YouTube. Eu sabia que você ia brincar com o meu roda YouTube, Tá eu demais. sabia. Eu Roda a catraca do YouTube. Aí, ó. Estamos Cara, aí. esse cara é da moda antiga, tá nas ondas da internet. Vem com essa Roda não. a catraca, cara. Vem com essa não. Catraca, A catraca do YouTube, rapaz. Vamos faturar, meu irmão. Aê, meu povo. Estamos aqui ao vivo novamente. Ao vivo não, né? A gente tá gravando esses primeiros episódios aqui. Este é o 5º episódio. Bem-vindos ao Eu Negócio Podcast. Eu e meu amigo Thiago Kennisclay estamos aqui com uma grande personalidade. Estamos com o rei. E quem é o rei, meu amigo? Não, e não é o príncipe. Quando eu... Não é o príncipe. Não, É o rei. eu já falei que era o rei. Eu já tinha dito que era o rei, pô. O rei do franchise. O rei do franchising. Fala, turma! Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, É o Negócio. E, sem dúvida, um grande nome hoje com vocês. Nós temos o imenso prazer de apresentar o nosso convidado, que traz uma história, uma bagagem incrível. Ele tem um Eu Negócio acima da média. Seja muito bem-vindo, Leonardo Castelo. Muito obrigado, que prazer enorme estar aqui com vocês. Thiago, obrigado pelo convite, saindo direto de São Paulo aqui para Goiânia só para gravar e para vir num evento super especial que vocês estão realizando. Robledo, muito obrigado também. Tenho certeza, cara, e vou dar meu máximo aqui. A galera não quis me brifar, não quis contar nada sobre as perguntas. Cara, senão não tem graça, né? Então vamos lá, vamos lá. Cara, esse cara tá me ensinando hoje, desde as 8 da manhã. Cara, se ele Isso é bom, contar 1/3 do que ele contou, cara, esse podcast não tem hora pra acabar não, Robledão. Como é que faz? Isso é bom, cara. Isso é bom. Até porque da forma como você começou, foi uma forma muito inusitada, né? Porque você saiu de algo para entrar em... Eu saio de algo consolidado para entrar em algo, às vezes... um Empreender tanto está quanto... diretamente relacionado a risco, né? Muito risco, né? Muito risco. No seu caso, muito risco. Muito risco. Cara, vamos lá. Acho que vocês querem saber da minha trajetória Bora, pouquinho, né? é isso aí. Eu trabalhava na Coca-Cola. Só isso? Só isso? Não, pô. Só isso? Ô, Coca-Cola. Você tá brincando. Pô, Cara, e não Coca-Cola. foi proposital, hein? Pode aumentar esse cachê, porque eu vou falar algumas coisas da Coca aqui, uma vez que ela é patrocinadora do evento. Que Galera, Coca-Cola foi a minha grande escola. Minha grande escola, eu permaneci na Coca-Cola por 9 anos. É uma escola que preza muito por qualidade, preza muito por alta performance. Não é à toa que a Coca-Cola é a Coca-Cola, né? Mas quando eu resolvi sair da Coca-Cola, e eu comandava um time de 1.200 pessoas. Uau! Eu comandava toda a área de operações, logística, estiva, manutenção de frota, parte de sopro, fazia garrafa. Cara, eu fui o primeiro a implantar robótica em fábrica de Coca-Cola. Que loucura, Léo. Tinha feito coisas legais e resolvi empreender. Resolvi empreender quando eu vi uma Kombi passando na rua vendendo produto de limpeza, lá na cidade de São Paulo. Mas tem tudo a ver esse negócio. Como Tem garrafa, então. Garrafa, 100% ali na vibe, né? Mas por que produto de limpeza, cara? Cara, tem uma coisa interessante, assim, na nossa vida em específico, que eu gosto muito de falar hoje sobre formação de mindset, né? Massa. E eu tive um pai que, apesar de nunca ter empreendido, durante toda a minha infância, durante toda a minha adolescência, ele sempre falou para mim, para o meu irmão e para minha irmã, que um dia nós teríamos o nosso negócio. Uau. Ele falava uma segunda frase, que vocês têm que ser muito bom em tudo aquilo que vocês se proporem a fazer. Perfeito. E a terceira é que vocês precisavam sonhar muito grande. Fantástico. Só que ele falava isso todo dia. Então, essa ideia de empreender, ela estava plantada na nossa cabeça. A gente só não sabia com o quê. Claro. Até que um sábado, na casa da minha mãe, ela pediu pra gente comprar produto de limpeza de uma Kombi que vinha passando. E aí eu e meu irmão desceu, ficou ali conversando e você só ouvia os gritos. Olha o produto de limpeza, olha o produto de limpeza. E a Kombi nunca chegava. E naquele momento, Robledo, olha só, as oportunidades elas estão no nosso dia a dia, mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar, porque nós não estamos preparados para isso. Claro. E aí a Kombi vinha e eu e meu irmão olhando. Nossa, o cara parava de um lado, do outro, de um lado, do outro. Cara, ele vendia para a rua inteira.
E a gente falou, cara, como esse cara vende, meu? Só que quando ele chegou até nós, era uma Kombi velha, Tá. vendendo produto de limpeza em garrafa de refrigerante, provavelmente todo irregular com relação aos órgãos e etc e tal. E aí eu lembro que eu e meu irmão falou um pro outro assim, falou, cara, se esse cara vende esse tanto, trabalhando com este nível de profissionalismo, você imagina se a gente profissionalizar isso. Aí meu irmão falou, cara, dá pra gente montar a Natura dos produtos de limpeza. Verdade. E muitas vezes o sonho, ele é muito mais tangível quando você não traça o plano, né? Às vezes o empreendedor começa a empreender de imaturidade mesmo, porque nós não colocamos objeção nisso. É isso aí. Vamos virar a Natura dos produtos de limpeza. Que loucura. E aí achávamos que isso não seria em São Paulo por uma questão do trânsito, da violência, etc e tal. Cara, isso tem que ser numa cidade menor, de Mas interior. a ideia era aquela da Kombi. Você pensou na Kombi ideia inicialmente. era a ideia da Kombi. Aham. Vender produto de limpeza de porta em porta. Tirar o intermediário e vender direto para o consumidor final para aumentar a margem. E aí saímos sentido Joinville, cara, e aí começou uma novela na nossa vida, porque nós tínhamos decidido sair do emprego. A nossa ideia inicial era montar em Curitiba. E Ele era um executivo também, não? meu irmão também era executivo de empresa, também liderava pessoas. Então foi a decisão que nós tomamos juntos, junto com a nossa família também. Você tava com que idade aí? Estava com 29 anos. 29 anos. 29. 29 anos em uma empresa extremamente consolidada, com uma marca gigantesca. Com 9 anos de fazendo empresa, tudo aquilo, com 9 anos de empresa, comandando fazendo tudo aquilo que você já 1.200 pessoas. fazia. Com puta salário, com certeza. puta salário, vida estabilizada, e eu vou chamar de estabilizada a zona de conforto. Claro. Né? Dentro de uma zona de conforto ali, que tinha um salário. E que você só foi descobrir que não era estabilizada depois de empreender. Você olhou. Aliás, estabilizada até sim, mas talvez não onde poderia acontecer, onde poderia chegar. Então, hoje eu tenho um ponto de vista, né, que quanto mais você aumenta seu conhecimento, quanto mais você anda com pessoas muito boas, mais você tem visão sobre o quanto você pode fazer algo muito maior. Tava contando lá no restaurante, né, Thiago, que você pediu. Fantástico. Falou, cara, se você contar uma parte, semana retrasada, 15 dias atrás, eu estava com o Janguier Diniz, né, um grande empreendedor brasileiro, referência no Brasil. E aí o Janguier colocou uma meta, que é pública, a meta dele, que é de construir 10 negócios de bilhão. E aí eu peguei e falei para ele, para que 10, Janguier? E ele pegou e falou assim, porque eu vi que é fácil. Uau. Então, olha só o quanto isso me tira, e eu sou reconhecido no Brasil como um grande empreendedor, mas o quanto essa fala dele me tira da zona de conforto. Fantástico. E a grande realidade é que a nossa visão ela vai aumentando e aumentando e aumentando, mas a nossa visão momentaneamente para aquele negócio era construir um negócio que nós fôssemos grandes regionalmente. Léo, deixa eu puxar. Aqui a gente é meio sem educação. Deixa eu terminar, Cara, não, aqui irmão. fica tranquilo. Eu queria te chamar a atenção. Olha o que o Léo falou. O Léo, pra você entender, ele é o cara que ele é disruptivo no segmento de franquia. Ele começou algo que ninguém fazia. Ele desenvolveu um modelo de negócio que ninguém fazia. Então, se você olhar para um cara como esse e ele falar que tira ele da zona de conforto, um outro empreendedor com uma fala do mindset dele, que está num nível diferente de empreendedorismo. Cara, você percebe que não é onde você está? Você sempre vai ser tirado da zona de conforto se você estiver aberto a isso também. Que você podia olhar para o seu negócio, Sim. que é um puta negócio. Cara, o cara que tem 90 franquias, o cara que é sócio em 90 franquias, certo? 90 franqueadoras. 90 franqueadoras. São 90 marcas diferentes. Isso, 90 marcas diferentes. Mais de quantos mil pontos de vendas? 8.200 franquias. Mais de 8.200 franquias, não necessariamente ponto de venda, que ela pode ter serviço, enfim. Mais de 8.200 franquias, esse cara falar que alguém tirou ele da zona de conforto. Mas sabe o que vai acontecer? Quando ele chegar nesse número que esse cara tirou, aliás, quando ele romper, porque agora ele tinha um mindset fixo relacionado a isso, embora ele não soubesse, embora você não soubesse. Mas na hora que você chegar lá, você vai olhar para trás e vai falar, é fácil, eu quero mais. Eu quero mais. Então você percebe que não é o lugar que você está hoje, não é a posição, não é o tamanho do seu negócio, não é o quanto você empreende, é a sua mentalidade e as pessoas que você anda, as pessoas que você convive. Porque se você não tivesse num ambiente com o Janguier Diniz, possivelmente você continuaria com esse mindset não expandido e nem saberia, o que é pior, né? O que é pior. Exato. Até deixa eu me apresentar um pouquinho para o pessoal, até para que eles me escutem, né? Claro. Igual o Thiago estava falando, né? Eu sou sócio de 94 franqueadoras, nós lideramos 18 segmentos no Brasil. 18 segmentos de franquia, nós somos líderes.
Eu sou empreendedor Endeavor, construí essa chancela em 2016, lá em Manila, nas Filipinas, no outro lado do mundo. Foi avaliada em 18 etapas. 2018 eu ganhei como empreendedor do ano pela Ernest Young, é o maior prêmio de empreendedorismo do mundo. Ele é dado em 82 países. 2020 ganhei mais uma premiação, fui escolhido entre os 50 melhores presidentes de empresa do Brasil pela Harvard Business. Isso foi me dando uma chancela empreendedora, e um dos pontos que a gente também conversou muito hoje de manhã é que a partir do momento que você constrói essa autoridade, e se você achar que você sabe tudo, você com certeza vai parar de crescer. E para mim o crescimento, lá no início, até voltando para a nossa história, nós sempre tivemos muito predispostos a ouvir. Uhum. O único problema é quem ouvir. Uhum. Né? O problema maior de quando nós começamos o nosso negócio é que nós não tínhamos mentores. Uhum. Que é uma coisa que eu falo hoje todo dia. Cara, não tem nada que abrevia mais o conhecimento, não tem nada que abrevia mais o crescimento da sua empresa, do seu negócio ou da sua parte pessoal, é você ter mentor. Mas esse é seu pensamento hoje, né? É meu pensamento hoje. Mas naquela época era esse mesmo pensamento ou não? Eu falei assim, cara, eu sou bichão, né, irmão? Eu tô saindo da Coca-Cola, pô, eu tô aqui na alta casta do processo aqui, eu vou arrebentar, irmão. Eu vou abrir esse negócio aqui, eu vou arrebentar. Sabe qual que foi a minha maior falha de todas, quando eu comecei a empreender? Se chama arrogância. Arrogância de achar o que eu tinha feito na Coca-Cola ia garantir o meu resultado aqui. Uau. Trabalhava na Coca-Cola com um budget gigantesco, né, com um planejamento estratégico altamente estruturado, uma empresa altamente treinadora, uma escola Fórmulas de desenvolver prontas. Pessoas, processos consolidados. Com a marca consolidada. Uma marca consolidada, e eu saí da Coca-Cola, que eu tinha que vender meu carro, morando em uma kitnet, para comprar uma Kombi velha. E olha só, eu não queria ser o cara da Kombi velha, eu queria ser a natura dos produtos de limpeza. Só que o meu dinheiro era o dinheiro da Kombi velha. Show. E aí, quando você vem para esse cenário aqui, cara, que você vem arrogante, você só pode ter uma certeza. Você vai dar com a cara no muro. E conosco não foi diferente. Porque nós achávamos que o jogo do empreendedorismo era o mesmo que eu estava jogando lá. E quando eu vim empreender nesse negócio de produto de limpeza, que é a Ecoville, que hoje é a maior rede de lojas de produto de limpeza do Brasil, cara, eu não entendia nada de financeiro, eu não entendia nada de logística, eu não entendia nada de Kombi velha, que talvez fosse importante eu entender, não tinha nada de Kombi velha. E eu não entendia talvez do principal fator, eu não entendia de vendas. Uau. Que hoje é meu ponto mais forte. Cara, todos os negócios, eu não construí um negócio de produto de limpeza, eu construí um negócio de venda de produto de limpeza. Porque Só que você é engenheiro de formação. Sou engenheiro de formação. Cara, e na engenharia esse é um ponto, né? Hoje eu penso, odontologia, engenharia, todo curso que é muito técnico, jurídico, cara, você passa 5 anos de faculdade, você não ouve uma vez a palavra venda. Eu fico pensando hoje, com o nível de maturidade que eu tenho, cara, como que essa pessoa vai se vender no mercado? Como que ela vai vender um projeto? Como que ela vai vender algo num ticket mais alto se ela não teve uma formação empreendedora, de visão? É difícil falar com você sem falar de vendas, né? Você vê que nossa o conversa... tema que eu adoro. Cara, tem 10 minutos e cai pra venda, não tem jeito. O cara, engenheiro de formação, tinha 1.200 pessoas trabalhando na Coca-Cola. Você gosta pouco também, né? Né? Eu também gosto pouco. Então, olha aqui, mas olha o que eu queria chamar a atenção, é algo que eu falo muito nas nossas mentorias também, e a gente tem falado muito isso aqui no podcast. Cara, você precisa aprender a montar, a ter um pitch pronto. Você precisa aprender a ter um pitch pronto. O pitch, você tem que aprender a fazer ele em 30 segundos, 3 minutos, meia hora ou 3 horas, se for preciso. A gente falava sobre isso hoje mais cedo. Olha o que o Léo trouxe para nós. Você percebeu que a conversa começou? Ele falou assim, não, peraí. Cara, deixa eu te contar quem eu sou. Cara, eu sou Endeavor, eu sou formado nas Filipinas, lá na processo de 18 etapas. Cara, fiz isso, fui escolhido como o melhor empreendedor do Brasil e tal. Cara, fundador da 300 Franchise, tem 90 e tantas. Você sabe por que ele faz isso? Porque, cara, esse é o primeiro passo, você está se vendendo o tempo todo. Então, e falando de mindset, trazendo para a história do pitch, nós precisamos ter clareza, e você que está assistindo esse podcast agora precisa ter clareza sobre isso. Cara, não tem como você dar o próximo passo, sentar numa mesa de cima, se você não sabe se vender, não sabe falar sobre o seu produto. Cara, a gente não pediu e ele falou, cara, não dá para começar essa conversa sem a galera saber quem sou eu. E sempre lembrando, já que você entrou no assunto do pitch, né? Todo pitch você tem que atingir 3 pilares. Mente, coração e bolso. Boa. Esse é o pitch ideal. Mente, coração e bolso.
Se você não é capaz de chegar essas três atmosferas, o pitch não está completo. Com certeza não. Aham. E, cara, você é um cara que com 90 e tantas empresas, e tem mais uma. Aí, se a gente for falar tudo o que você faz, a gente vai passar o resto do dia aqui, mas você desenvolveu ali, junto com outros grandes parceiros, como o Concer, enfim, um instituto, né, eu posso chamar assim, que ensina vendas para as pessoas. Hoje é a maior empresa de imersão de vendas, né? Com verdadeiros especialistas, mas não pessoas de palco, não pessoas que vão ali falar sobre as teorias, os processos. Não que eu não admire as pessoas que criam, mas uma coisa é você criar e outra coisa é você executar, de você saber os gargalos no meio do caminho. Então nós construímos negócios muito grandes e nós vamos ali para o palco para contar como fazer isso na prática mesmo e quais são as dores de fazer isso tudo, que é o Sales Club. Claro, perfeito. O Sales Club é uma referência aí para você que quer aprender sobre vendas, negociação e aprender até a fazer um pitch de vendas, né? Entender, construir isso estruturado. Ali a pessoa aprende tudo sobre vendas. Ela sai de lá vendedora. Ô, Léo, e lá naquele início, você teve muito problema para desenvolver o produto? Ou esse não foi o maior problema do início para você? Cara, eu sempre gosto de pensar assim, né? Vamos voltar lá em 2007 e eu me colocar em uma empresa de fundo de quintal, que eu era. O discurso que eu tinha para o meu consumidor final é que o meu produto tinha qualidade. Né? E é o que eu esperava para o meu produto. Mas a prática é de uma pessoa que estava começando em um tambor. Para quem não conhece uma fábrica informal que não tem licença da Anvisa, galera, é um tambor que você fura o tambor em cima, coloca uma válvula embaixo, e aí você compra matérias-primas de terceiros, de distribuidores, que aí você fala assim, cara, às vezes você até tem a boa vontade, mas a sua matéria-prima já veio batizada, porque você já está comprando de um intermediário. E aí você não tem um laboratório para medir, você não tem um processo de agitação adequado. E não é nem por maldade, é por condições. Eu sei que tem muitos brasileiros que começam o negócio. Então, a grande realidade é que o produto não foi o nosso principal pilar. Nós tivemos muitos problemas com o produto. E o produto ele foi corrigido no meio do caminho. Hoje, entendendo de escala do jeito que eu entendo, o fator primordial tem um diagrama que é o diagrama de crises das empresas. Então, todo empresário tem que resolver uma série de crises se ele quiser chegar a ser uma empresa de alto impacto. Primeira crise que ele vai sofrer é a do produto. Então, seu produto precisa estar validado. Então, primeira pergunta para quem aqui quer escalar é: responda a pergunta para si mesmo. Seu produto está validado? Qual que é a visão do consumidor em relação ao seu produto? Ele compraria? Ele compra de novo? Ele comprou a terceira vez? Segunda crise é a crise de liderança. Porque quando você consegue escalar e o produto é bom, você vai precisar de pessoas. Qual que é o grande problema? Nós contratamos as pessoas baseadas nos seus currículos, nos seus históricos, mas muitas vezes essas pessoas não têm engajamento com a cultura do seu negócio. E com os comportamentos e com os valores que você acredita. E aí você começa a ter problemas. Mas vai chegar uma hora que você resolve essa crise. Então eu resolvi a crise de produto, eu passo para a crise de liderança. Quando você escala a liderança, pode ver em toda a empresa. Pô, tô com um líder aqui, a pessoa é muito boa. Pode ver, o negócio vai fluir. Você passou da crise de liderança, a terceira crise é a crise de controle. Você passa a querer controlar tudo. Por quê? Porque você passa a ter insegurança, porque você está crescendo. Tô crescendo, vou me roubar, eu vou ter desperdício, eu vou ter perda no meio do caminho. Aí você passa a controlar. Só que você passa a controlar tudo. E o empresário ele não precisa controlar tudo. Cara, o empresário que tiver hoje, qualquer pessoa da sua empresa que controle mais que 5 indicadores de resultado, tem coisa errada dentro do seu negócio. Aí, beleza. Chega uma hora que você resolve a crise de controle. Por quê? Porque senão você se torna um burocrata. Claro. Os empresários precisam entender, cara, dentro de uma empresa, você só tem 2 departamentos. Um departamento é o departamento de vendas. O outro departamento é o departamento das pessoas que auxiliam o departamento de vendas. Uau, cara, isso aí vai dar um corte. Todo mundo vende, né, cara? Todo mundo vende. Então, assim, controladoria só controla para ter os números mais rápidos para tomar decisão para vender. Para vender, isso, claro. Financeiro só deixa o cliente ir adimplente para o cliente comprar mais para vender. E aí todos os departamentos, cara, se a menina do café da sua empresa servir café faz você vender mais, então ela tem que ter meta de servir café. Fantástico. Isso vai gerar venda. E aí quando você cria essa cultura e faz as pessoas entenderem isso, que esse processo de escala
ele passa por crises e que vai ser difícil, e lá na frente você tem a crise, olha só depois da 5ª etapa vem a crise exponencial, que é quando você está crescendo muito. Depois você passa por outra crise, que é a crise de identidade. Eu já passei por essa crise, que é quando você passa você começa a achar que tudo que você coloca a mão, porque você sabe vender, vai dar certo. E nem tudo vai dar certo. Porque isso tem que ter uma conexão de propósito, isso tem que ter uma conexão de um plano que faça sentido com sua rotina, com a sua vida, com a sua parte Pactos financeira. bem estruturados com sócios. Muito. Escolha desses sócios. Escolhas, acordos de cotistas, etc. E tal. Então, quando eu pego essas crises aqui, que elas são distintas em 7 etapas, e a última dela é quando você passa a ter uma crise de consolidação. Que quando você está em primeiro lugar, você tem um baita de um desafio, que é se manter em primeiro lugar. Isso é muito desafiador, tão desafiador quanto começar. Tá. Só que você falou muito de cultura, tá falando muito de cultura, e a gente sabe que a 300 Franchise tem uma cultura muito forte. Muito. Cara, basta você seguir ela em qualquer lugar que você vê, você vai ver um time altamente engajado, um time que respira vendas e que fala de vendas todo dia, que comemora a venda. Muito possivelmente porque você é assim. Isso parte de você, do fundador. Mas como transformar? Você me falou, quantos vendedores você tem hoje dentro da 300 ao todo? São 650, mas Como são 35 mil pessoas no grupo, né? Olha que loucura. 35 mil pessoas no grupo, 650 vendedores. Não, são 35 mil vendedores. 35 mil vendedores. Ele acabou de dizer Exato, que Como tudo está na venda. né? Como fazer esses 650 caras continuar o processo que você implementou, que você acredita, porque, cara, você está aqui agora. O pau tá cantando de lá. Tem nego batendo bumbo ali que acabou de fechar uma venda. Como fazer esses caras, pro nosso empreendedor mesmo que acompanha, para as pessoas que querem saber, porque, Léo, cara, sua cabeça é para ser estudado, irmão. É para ser estudado. Você criar um negócio desse. E a gente falou sobre prazo. Isso não tem 50 anos, não. Isso começou ontem, praticamente. Tem 3 anos a 300, né? Não é? Como é que você continua entregando cultura e transferindo cultura e crescendo, né? Expandindo? Legal. Primeira coisa, né? Para, de repente, quem está começando a empreender e está assistindo aqui agora, ou para quem tem o seu negócio e está aí se perguntando, mas eu não tenho cultura organizacional na minha empresa. Não, você tem. A cultura da empresa é o jeitão com que ela acontece. Então, eu gosto de citar exemplos para a galera se conectar. Se você tem uma empresa bagunçada, é porque você tem cultura de bagunça. E na grande maioria das vezes isso desce da liderança para cima. O líder é bagunceiro, o time fica bagunceiro. Se você tem uma empresa que não bate metas, significa que o líder não cobra ao ponto do time entender a importância de bater meta. Então a cultura, ela sempre vem de cima para baixo. Eu não estou falando que ela vem de cima para baixo de forma autoritária. A cultura, ela vem de forma transformadora na vida das pessoas. Mas é muito difícil eu contratar uma pessoa, por exemplo, lenta, para trabalhar dentro de uma empresa veloz. Então, por isso que eu falo, o processo de cultura organizacional, ele começa na definição de quais são os valores, a missão, a visão, os princípios, o código de ética e conduta. E quando você tem isso tudo definido, você começa a entender quem são as pessoas adequadas para trabalhar dentro do seu ecossistema. É igual você pegar um índio e colocar esse índio para morar na cidade. Cara, ele não consegue se adaptar. Se você pegar uma pessoa lenta para trabalhar dentro de uma empresa veloz, ela também não vai conseguir se adaptar. E ela é ruim? Não, ela não é ruim. Ela está desconectada com os valores da empresa. E quando você cria essa conexão, ele é o primeiro passo. O segundo passo é... Eu gosto bastante de pensar, cara, uma empresa ela é uma escola, uma empresa ela é uma igreja. Você precisa evangelizar a cultura todos os dias. Uau. Através de discurso, sim, mas muito mais através das atitudes. Fantástico. Então a cultura ela é formada pelas atitudes da liderança e a cultura é descida de cima para baixo. Cara, é do CEO para o seu time de C-Level e o time de C-Level desce para o seu time de liderança e a liderança faz essa cultura chegar. Boa. Toda vez que tem alguma dispersão, que tem algum atrito, significa que alguma liderança não está conseguindo passar a mensagem do jeito que ela tem que ser. E sempre tem muita ruptura nas empresas, na minha também tem. Só que aí, Thiago e Robledo, eu fico pensando, cara, eu falo de cultura todo dia tem problema. Eu fico pensando as empresas que não falam. Que não falam, que não treinam. Que não treinam. Cara. Pois é, mas você fala de uma estrutura organizacional, essa estrutura ela parece ser muito grande, né? Muito Sim. robusta. Mas e para aqueles empreendedores que estão aqui começando agora, estão batalhando agora, que às vezes o empreender ainda é muito solitário, né? Onde ele tem uma par da estrutura, uma estrutura muito pequena.
ele também deve implantar essa cultura da forma como você está dizendo aí? Cara, uma ótima pergunta para que não seja colocado qualquer tipo de objeção no tamanho de empresa. Boa. Vamos pensar numa estrutura muito enxuta, mas muito enxuta mesmo. 2 sócios, e esses sócios eles são irmãos, e dentro desses ser irmãos, isso aqui já tem tudo para dar algum atrito que dá em muitas empresas, porque por falta de definição, de entregáveis, de quem entrega o quê. Então, primeiro conceito para mim de formação de uma cultura. Sempre que você tem uma empresa, que você tem sociedade, e principalmente se essa sociedade for familiar, você precisa ter um acordo de cotistas. Show. Robledo, nós somos irmãos, beleza, nós estamos montando aqui agora nossa empresa de produto de limpeza, você é o cara da produção e eu sou o cara do comercial. Eu sou um cara bom no comercial, você é um cara bom em produção, beleza, mas pelo fato de ser irmão não significa que eu vou para a rua e eu vou entregar o resultado que eu quiser. Não, eu vou entregar o resultado que nós alinharmos. Perfeito. Então, beleza, Léo, você tem que ir para a rua e todo dia você tem que voltar com R$1.000. Eu tô alinhado contigo, você é meu irmão. E aí, Robledo, para me entregar os R$1.000, eu preciso também que você faça a produção dos produtos baseado nos critérios que a gente estabelecer. Todo dia a gente vai precisar de produzir 1.500 galões. Olha só, aqui a possibilidade da gente ter algum desalinhamento é pequena. Claro. Isso quer dizer, Robledo, que se você produzir 1.000, tá errado. Você não tá me atendendo. Porque eu vou vender. Exato. Eu vou vender 1.500. Eu você vou não vender. tem. Você não está produzindo para mim. O que acontece no meio do caminho é que não tem essa transparência e aí um começa a apontar o dedo pro outro. Eu não faço o meu porque lá tá fazendo errado e você não faz o seu porque eu tô fazendo errado, mas ninguém tem coragem de um falar com o outro que tem coisa errada. Mas Léo, você tá falando uma coisa que eu já falei nesse podcast outras vezes. Para mim é muito claro. Eu tenho 6 empresas, eu tenho mais de 22 sócios. Eu imagino você. Sim. Você ainda tem as contas de quantos sócios você tem, Léo? Cara, É Esparta, irmão. Dá para lembrar disso, aliás, irmão? 300 é por conta de Esparta? Como é que é o eu vou negócio? contar no final. É? No Boa, final. boa, Tá bom. Mas a gente fica eu querendo. sempre faço a minha conta hoje em dia assim. Eu entendi que cada Você franquia faz a conta minha, na média, né? Cada franquia minha tem, em média, quando eu jogo o grupo, 4,5 pessoas. Então, por exemplo, se eu vender 10 franquias hoje, eu sei que a gente vai gerar 45 empregos. Boa. E eu sempre jogo essa mediana do grupo baseada em métricas. Quando eu analiso o sócio, eu sempre imagino que cada negócio meu tem 1,5 sócios. Uau. Então, se eu tenho 90 e poucas empresas, você imagina que eu tenho pelo menos 140, 160 sócios. Por que dessa pergunta, né? Porque a turma quer saber, né? Recentemente uma pessoa entrou na nossa mentoria e aí naquele momento de bate-papo e tal, alguém perguntou, cara, por que vocês estão nessa mentoria? Na verdade, meu sócio perguntou, por que você está nessa mentoria? Eu falei, cara, eu quero entender como é que vocês fazem? Um fala que tem 6 empresas, outro fala que tem 7, um fala que tem 10 sócios, outro fala que tem 20. Cara, como é que vocês fazem? Que eu tenho uma e tô com dificuldade de gerir esse negócio. Como é que você faz? Eu falei de outra forma, você chama de cotas, né? Acordo de cotistas. Acordo de cotistas. Cara, eu chamo de pactos muito claros, muito bem estabelecidos. Você estabelece pacto com cada um e, cara, e aí eu não preciso ficar revisando o que você tá fazendo. Você sabe o que você tem que fazer. E eu sei o que eu tenho que fazer. São pactos. Só que tem um detalhe. Quando eu deixo de fazer, indiferente se eu sou o CEO, se eu sou o diretor A, B, C, co-founder, founder, o que for, cara, eu estou pronto para ser cobrado. E eu tenho que estar aberto para ser cobrado, porque o pacto deixou de ser cumprido. Olha que coisa interessante. Isso aqui dá corte, sim, tá? Dá corte. Então vamos embora. Olha que coisa interessante, porque é o seguinte. Um negócio, quando ele tem sociedade, ele tende a ter problema em 2 momentos. Primeiro momento, quando falta dinheiro. Faltou dinheiro, cara, o sócio um vai começar a culpar o outro. Segundo momento, quando sobra dinheiro. Uau. O dinheiro está no centro do negócio O sempre. dinheiro está no centro do negócio. Então, as regras e as cláusulas, elas precisam estar claras. Principalmente você pensando, e se der ruim, e se der bom demais. O contrato ele deve ser feito sempre pensando em como vai ser a saída? Você defende isso? Sim. Sempre no pior cenário. No pior e no melhor. Porque a mediana é o que vai acontecer com a grande maioria dos negócios. Mas a grande realidade, Thiago, eu e você montou um negócio aqui. Cara, Isso é uma proposta, Léo? Pode ser, pode ser. Tá ao vivo aqui. Pode ser, pode ser. Vamos lá. Já tá saindo negócio Vambora. aqui. Daqui a pouco a gente vai falar tudo na cabeça. Daqui a Traz pouco o contrato, fala Samara. Samara, traz o contrato, pelo amor de Deus. E aí você imagina o seguinte, Thiago. Dentro de 1 ano, cara, a gente tá ganhando muito dinheiro. Eu e aí recebo, você vai e eu compra recebo. uma Porscheira. Uau. E eu- Não pode. Hã? Não pode.
No caso do Thiago, você não... Não pode, Thiago? Tem pode. história aí, cara. É porque Minha tem mulher não história deixa. aí que- Não deixa? Minha mulher não deixa. Caraca. Pensa a minha situação. Temos um Não, PM no podcast? Ah, pau mandado? Boa, 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 boa. Temos um PM no podcast. Boa. Depois a gente fala sobre isso, por favor. Não me expõe. Depois A explica pra gente ele. falou que não entraria em tema polêmico assim, por desse favor. nível. Tá certo. Mas você imagina o seguinte, ou um Porsche, ou qualquer coisa que esteja desalinhada ali no meio do processo, e aí um sócio começa... Uma Kombi. Por que o Thiago está sendo mais bem sucedido que eu na minha vida pessoal? E olha só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Cara, mas esse é o ser humano. Essas são as pessoas. Por isso que, em primeiro lugar de tudo, vem um alinhamento de propósito. Putz, cara, você entender que quem está do seu lado está te desejando bem, que é uma pessoa que realmente está alinhada contigo, que na hora do dinheiro pode ser que por esse motivo aqui de propósito esteja tudo certo, mas e o financeiro? Será que está alinhado em cláusulas? Claro. E, cara, por que eu falo isso? Que eu mentoro tantas empresas hoje que a galera chega para mim e fala: pô, Léo, a minha empresa está indo bem, só que eu sinto que eu tô olhando para um lado e meu sócio está olhando para o outro. Aí você fala assim, você tem acordo de cotista? A pessoa fala, não. Não tem. Aí você fala assim, você já experimentou ter uma conversa mais sincera com ele? Ele fala assim, cara, eu não consigo, eu tenho medo de na conversa ter uma ruptura ou alguma coisa assim. Então, o melhor modelo é alinha antes. Alinha antes. Alinha pra começar. Alinha para começar. Tá, mas e quando a Inês está morta? Já foi. Quando não dá, cara, aí tem que separar. Tem que separar. Uma relação desgastada num... Aceitador agora pra ela não ser maior lá na ponta. Aceitador para você não ter problema mais para frente. Aí o problema fica pior. Para mim, hoje, né? É claro que depois de ter superado o problema financeiro, a pior das dores do mundo é você separar um negócio por perda financeira. Eu sempre gosto de pensar, eu construí os meus negócios baseados em alguns pilares, né? Prioridade sempre minha enquanto empresário é meu time. Então, olha só, a minha prioridade não é meu cliente. A prioridade do meu time é o meu cliente. Então, eu priorizo o meu time para que meu time priorize o meu cliente. O meu segundo pilar é, dentro dos processos, qual que é a minha primeira preocupação? Venda. Sempre. Então, toda a estruturação da empresa, eu sempre penso em venda. Perfeito. Terceiro pilar, que é a parte comportamental, lealdade. Velho, se você tiver com pessoas desleais perto de você, provavelmente em algum momento você vai ter uma ruptura. Ou com sócio, ou com irmão, ou com parente. Cara, se for uma questão de lealdade mesmo, eu sempre gosto de pensar, né? Teve um mentorado meu lá do Sales Club que me ligou essa semana e falou assim, pô, Léo, eu tenho uma rede de franquia aqui, eu tenho 20 unidades e essas 20 unidades, elas operavam super bem. Os meus 3 principais franqueados, os que mais performam, se juntaram, chegaram para mim e falaram assim, olha, Jussiel, a gente viu aqui que, cara, para mim não vale mais a pena. E aí ele pegou e falou, Léo, puta, olha só, a dor dele não era financeira. Ele falou assim, Léo, a perda financeira, o faturamento eu recupero rápido. A questão é que os caras frequentavam a minha casa. É isso aí. E isso dói. Mas o empreendedor, ele tem que ir ficando cascudo para entender, tá nas 48 leis do poder, velho. Você só é traído por quem você confia. Boa. Porque por quem você desconfia, você tá de olho nele. Vai ser muito mais difícil. Perfeito. E aí, cara, você se sente mal, né, Thiago? E ele sim. tava se sentindo super mal. Eu peguei e falei, velho, para isso que serve uma coisa dentro do business chamada contrato. Cara, você falou sobre mentoria. E aí você dá um exemplo que eu vivi essa semana, sentado com um mentorado também, e aí presencialmente, e ele falava o seguinte, cara, nós nos dividimos, sou eu e mais um sócio. Eu cuido da operação, logística, produção, financeiro, e ele cuida de vendas. E ele é muito bom de vendas, quando ele pega para fazer. Só que tem um porém, esse cara descobriu coisas que ele não consegue, que ele tá fazendo coisas hoje que ele sempre sonhou em fazer, que ele não imaginava que ele chegaria a esse ponto. E agora ele está substituindo o tempo dele, tempo de trabalho, para viver essas coisas. Só que, cara, a empresa está padecendo, está faltando venda. E aí eu falei, cara, não perguntei sobre o pacto, mas disse para ele, falei assim, você já falou com ele sobre isso? Respeito humano. Eu falei, Thiago, cara, eu não consigo falar sobre isso com ele, porque eu tenho medo do que pode acontecer. Cara, Sim, a mesma história. Sim, igualzinho. E eu disse para ele o seguinte, falei assim, você precisa falar agora e mostrar para ele o seguinte, olha, e aí ele já está sofrendo impacto financeiro.
E aí ele com a porção de empréstimos que ele precisa fazer para cobrir rombos e tal, eu falei assim, cara, você precisa falar com ele. Não é por conta disso aqui, porque vocês sabem fazer, seu produto é bom, sua empresa é boa, não é por conta disso. Mas deixa eu te falar, você precisa falar com ele porque esse comportamento vai fazer você perder a empresa, ele perder a empresa, o que ele está vivendo na vida social, que a empresa pode dar para ele hoje, vocês vão perder o principal, a amizade de vocês, que é uma amizade bonita, ao qual você tem o respeito humano, não tá te permitindo alinhar com ele. Você precisa alinhar agora, porque agora, eu falei, cara, mas você já falou com ele? Ele falou assim, ele fala o seguinte, não, eu sei que você vai resolver. Aí eu disse, cara, você vai conseguir um empréstimo para poder cobrir esse buraco, só que o problema não vai ser resolvido. Vai vir outro, Vai né? vir outro, irmão, Vai vir lá na outro. frente. Só que lá na frente você vai ter que conseguir outro e outro, e chega uma hora que essa conta não fecha mais. E na hora que ela não fechar, você vai perder a empresa, ele vai perder o que ele está vivendo na vida social, vocês vão perder a amizade, vocês perderam tudo. Vai ter que começar de novo. É exatamente o que você está A falando. verdade, ela é E ele libertadora. ainda vai virar e falar assim, mas como é que você deixou chegar Deixou isso? chegar nesse ponto. É Por isso. que você não me falou antes? Conversas duras precisam ser feitas. Uhum. Quem empreender precisa saber. Quanto Se mais você falar cedo, assim, ó, melhor. ó, uma das coisas que eu ainda menos gosto de fazer até hoje, 16 anos empreendendo, demitir pessoas. Eu odeio. E aí, no processo de demissão das pessoas, eu sempre gosto de pensar assim, cara, o que eu aprendi durante minha trajetória? O maior presente que uma pessoa pode me dar na minha vida é feedback. Perfeito. Se depois do dia aqui você chegar e falar, porra, Léo, estive olhando seu comportamento, pô, já pensou você mudar isso aqui? E tem gente que leva isso pro lado Pessoal. pessoal, Claro. né? E na grande maioria das vezes, nas demissões, se você vai dar um feedback final ali, a pessoa acha ruim contigo. Ela fica com raiva. Então, estruturalmente, eu falo assim, você tem que ter uma cultura muito forte de fazer com que as pessoas aceitem feedback. Por quê? Porque no dia a dia, cara, é um processo de evolução constante nosso e do time. Se você tem nós utilizamos internamente na empresa um termo chamado gestão da verdade. Velho, para vocês que são meus amigos já, eu vou já falar como que funciona comigo. Velho, eu sempre vou falar a verdade para vocês. Vocês podem ficar bravo comigo. Eu ia falar pode ficar puto. Pode ficar puto E comigo. não vai ter corte. Mas eu sempre vou falar a verdade. A verdade é libertadora, velho. Ela te liberta, entendeu? Às vezes gera conflitos. Então você acaba sendo amado e odiado. Claro. Amado por alguns, odiados por outros, por ser tão verdadeiro. né? Mas eu já falei sobre isso também. Um outro parceiro nosso de sociedade de mentoria, ele fala muito sobre isso. Ele fala, cara, e numa dessas mentorias ele falava, cara, como é que você consegue ter tanto sócio e nunca ter brigado? Eu falo, cara, porque eu quero o conflito e não quero o confronto. Exato. Pronto. O conflito é legal. É importante você ter conflito, porque isso é o debate de ideias. Você pensar de um jeito, eu pensar de outro, isso é engrandecedor. Mas o confronto é pessoal. Sim, cara, na hora sim. que passa para o confronto, você precisa repensar rápido. E não demora, não, porque isso só aumenta, isso só fica pior lá na frente. Então, eu imagino, pô, eu com 6 business, com 6 negócios, com 20 e tantos sócios, eu imagino você com 90. Cara, isso é alinhamento de rota o tempo todo. E aí fica a grande pergunta: o que vem primeiro, Léo? Pessoas ou processo? Cara, vamos lá. Eu sempre gosto de pensar, Thiago, e eu acredito que eu posso dar uma resposta aqui medíocre. Não. Que é... Pelo nível Não, que ele já dá não, na roda, eu nunca sempre- vai ser. eu sempre Não, gosto da res- Ó, nem pessoa, nem processo. Venda. Primeiro venda. Não, eu ia falar que é uma Agora vamos resposta lá, depois da medíocre, venda. porque depende. Depende do momento de cada empresa, né? Cara, você pega, por exemplo, assim, quando eu entro nas empresas, na grande maioria delas, elas já passaram por uma certa curva de aprendizagem, eu coloco o processo dentro da empresa e a empresa acelera. Quando você está começando um negócio, e aí você tem que passar por todo o processo de validação, eu sempre gosto de seguir aquela sequência lógica. Cara, validação de produto, quem valida o produto? Na grande maioria das vezes é quem está fundando, é a pessoa de... Ninguém começa, tirando aí os negócios já mais estruturados, 90% dos empresários começam negócios pequenos, então que ele mesmo está validando o produto ali. Então, você vai precisar de pessoas para escalar, e os processos são construídos pelas pessoas. Claro. E anda lado a lado aqui, cara. Processo que funciona hoje na sua empresa já não funciona amanhã se você crescer um pouquinho. Perfeito. Pessoa que funciona hoje não funciona amanhã também. Cara, e é por isso que eu gosto desse bate-papo, porque você pode também certificar coisas que outras referências já disseram. Você trouxe aqui a referência do Janguier Diniz, que é uma Sim, referência sim, nacional referência. hoje
um parceiro seu em vários projetos, com certeza. E eu trago porque eu vi essa mesma resposta de uma outra grande referência, que é o Abílio Diniz. Né? Eu vi uma entrevista dele em determinado momento, não sei se no Endeavor, aquele Day One, acho que tinha. Na Endeavor, ele já deu uma... Ele falava o seguinte, né? Quando o fatídico dia lá que encerrou o processo de Pão de Açúcar, GPA e tal, Cassino, e aí ele passou, venceu o luto, é legal ter o luto também e tal, e aí decidiu entrar na BR Foods, né? BR Foods mesmo. E aí ele falou com ele mesmo, cara, mas eu sou da ponta do varejo a vida toda. Uma vida na ponta do varejo. Como é que eu coloco isso agora? Como é que eu coloco... Cara, na indústria é tudo diferente. Será que eu vou conseguir? Pô, ele já era um baita empreendedor, referência e tal. Dos maiores do Brasil, Do Brasil. E aí ele falou o seguinte, ele pensou com ele mesmo, falou assim, cara, eu só preciso de 2 coisas, pessoas e processos. E aí veio essa pergunta, quem primeiro, pessoas ou processo? Cara, pessoas. Sim. Porque se eu escolher muito bem as pessoas que estarão comigo, elas serão capazes de criar processos eficientes. Elas serão capazes de criar processos que conseguem dar continuidade. Então eu só preciso das 2 coisas. E aí ele disse que a primeira coisa que ele fez foi... E aí ele falou, pô, se eu começar qualquer negócio hoje, a primeira coisa que eu faço é trazer um bom recrutador de pessoas, pago muito, invisto muito, coloco muito dinheiro nisso, porque esse cara ele é responsável por me ajudar a transferir cultura, inclusive. Jorge Paulo Lemann fala a mesma coisa, em outras palavras, mas... Basicamente a mesma coisa. Ou seja, os grandes nomes que você perguntar vai sempre caminhar por isso. Porque você acaba aprendendo, você já fez alguma coisa grande, você acaba aprendendo o que dá certo. O cara o que dá certo na prática são as pessoas. É isso aí. Se você tem um time bom, você vai construir um negócio bom. Se você tem um time ruim, tem até uma frase que eu gosto ainda mais. Cara, a sua empresa é reflexo da liderança e também do seu time. Claro. Porque tem gente que fala assim, mas é porque você não está entendendo que o meu mercado... Cara, tem empresas que sofrem pro mercado, mas a grande maioria das empresas sofrem por gestão, por falta de processo, por falta de governança, por falta de liderança, por falta de uma série de coisas. Até uma coisa que eu não gosto de entrar, mas é que a gente passou por 6, 8 meses atrás aí por uma eleição e muita gente esperando, cara, o que vai acontecer, velho? Desculpa, se você não trabalha para o governo, não vai acontecer nada. Agora, quando você tiver perfeição em tudo aquilo que é pertinente a você dentro do seu negócio, e aí você falar assim, não, a política está refletindo no meu negócio, aí eu vou concordar contigo. Mas enquanto tiver lição de casa dentro dos nossos negócios para a gente fazer, a política não reflete em nada. Cara, essa lição é sua. Demais ainda, né? Demais. Tem muito mato chão alto, ainda, né, Robledo? Exatamente. Agora, Léo, vamos para uma parte prática que possivelmente as pessoas que estão nos assistindo querem saber. Qual que é o processo para o cara virar seu sócio na 300 Franchises? O cara vê você, 90 e tantas franquias, ele olha e fala assim, cara, a minha também pode estar lá. Pô, porque o cara, ele acredita, ele defende a ideia dele. Como é que você escolhe um sócio, uma franquia para você poder trabalhar, para poder entrar dentro da 300 hoje e você acelerar esse negócio de uma forma total? Legal, agora eu vou aproveitar para responder o Robledo sobre o nome da 300, Robledo. Que eu acho que a resposta ela vai conversar. 2018, eu já tinha montado uma empresa de aceleração de negócio em São Paulo. Acabei contando a história para o Thiago na hora do almoço. Essa empresa se chamava ABV, Academia Brasileira de Vendas, lá em São Paulo. E aí, quando eu resolvi focar 100% na Ecoville e remontar um time da Ecoville em Joinville, cara, nós fazíamos um resultado muito acima do franchise. Então, nós éramos referência no que nós fazíamos. E aí eu fui empreendendo dentro de outras indústrias também. Indústria de plástico, indústria de rótulo, têmpera de vidro, que eu acabei te contando, acho que a gente pode até contar um pouquinho depois. E fui entrando dentro do que eu acreditava ser o negócio da minha vida, indústria. Que eu vinha de indústria da Coca-Cola. Sou formado em engenharia em tecnologia eletromecânica e depois que eu fiz gestão comercial. Quando eu peguei e estruturei tudo isso aqui, 2018, em Joinville só tinham 2 franqueadoras, nós e a Causum. E aí o cara da Causum foi até a sede da Ecoville e pegou e falou assim, pô, Léo, queria entender como é que vocês constroem essa cultura, cara. Caramba, que energia que tem esse ambiente. Aí lá na sala ele tocou, naquela época não era o bumbo ainda, tocou o sino. A galera gritava, vibrava, mais uma franquia da Ecoville no Brasil. E aí ele falou assim, não quer fazer minha expansão? Peguei e falei assim, irmão, desculpa, eu não sou empresa de expansão, eu faço isso pra mim, eu posso te ensinar.
Eu posso te mostrar como eu faço. Mas resumindo, quando você conta um método para uma pessoa, o segredo não está em saber o método, está na execução do método. Então você tem que executar para ter resultado. Claro. E ele não conseguia executar por alguns pilares que ele não estava executando ali. E aí naquela ocasião ele me ofereceu sociedade. Uau. Pegou e falou assim, não quer ser meu sócio? E aí você faz a expansão? E eu peguei e falei, puta cara, como sócio... Aí já muda, né? O jogo muda. Vamos pensar, muda o jogo. E aí eu peguei e falei, bora, vamos lá. Entramos na Causum, 8 franquias em 15 anos de negócio. 8. Primeiro mês, julho de 2019, 33 franquias. Uau. Primeiro mês. Primeiro mês. Uau. E aí quando o mercado ficou sabendo que nós estávamos junto com a Causum, outras pessoas começaram a vir. Cara, o que vocês estão fazendo com a Causum? Nós falávamos, nós somos sócios. E as marcas falavam, eu também quero ser seu sócio. E cara, não foi uma, não foi duas. Era 5, era 6, era 10, era 20. E eu lembro quando a nossa abordagem para o Bruno, no momento ali do quer ser meu sócio, a gente pegou e falou assim, cara, quantas unidades que você quer ter? Ele falou 100. E a Ecoville tinha acabado de bater 300. E aí nós falamos, que foi quando você foi lá na nossa sede, a gente estava com 280. 280. E eu falei assim, Bruno, mas por que 100? Ele pegou e falou assim, porque o meu concorrente tem 100. Que era uma outra do segmento, que eu não vou falar nome de concorrente aqui, né? Vocês estão de sacanagem comigo, não é né? possível. Não fala não. Sai de São Paulo pra vir falar nome de concorrente fazer aqui, propaganda aqui, mano. os caras com os patrocinadores, quiser que fala nome aqui, vai ter que patrocinar. Claro, Só pô. tem Ele 100 tem que também. pagar caro, pô. E aí, eu lembro que nós perguntamos para ele, cara, mas por que 100? E aí nós perguntamos, por que não 300? Que era o número que a Ecoville tinha batido. Só que quando nós fomos analisar o número 300, cara, ele é um número muito simbólico. Por quê? Porque a franquia de número 50, das 3.300 franqueadoras existentes no Brasil, ela batia exatamente 306 unidades. Então, o nosso pilar foi, caramba, o cara que tem 300, ele está liberando Entre as os 50 maiores. Uau. Das 3.300. Depois você quebrou essa regra, com certeza. Depois nós quebramos Rápido, para né? muito mais, né? Mas a baliza já era, cara, crescer para 100, para 150, para 200 não é o suficiente. O número 300, ele simboliza você está entrando na nossa empresa para liderar o segmento. Então já é para elevar o mindset Uau. de quem está entrando. E aí, quando nós vamos analisar o número 300 ainda mais a fundo, 300 em pizza, líder. 300 em pastel, líder. 300 em hamburgueria artesanal, líder. Tirando o segmento que é muito consolidado, Que começou lá 300 atrás. unidades que começou há muito tempo, ou que teve alguma fusão ou algum M&A, provavelmente você com 300 unidades é líder no seu segmento em franquia. Que foi isso que a gente fez com 18 empresas. 18 empresas nossas hoje são líderes de mercado. E isso nos deu uma baliza e depois uma série de coincidências. A música que eu entro no palco para dar palestra desde 2011, ela se chama 300 Violim. Uau. A nossa rua da empresa, o final do CEP é 300. Hoje a placa dos meus carros são 300, o final do meu telefone é 300. Então, assim, 300 se tornou algo simbólico para nós. Fantástico. E aí, Tá até a gente pode... 300 aqui. E a gente pode mas vocês Pô, não ela vai acharam dizer que que não tem? tinha 300 na pele, né? Quer vocês ver? estão de sacanagem Quer ver? comigo, Hã? né? Pô, Aí, aqui, meu ó. Ó, cara, que pensando isso? o quê? Tá Tá pensando pensando o o quê, quê, meu meu parceiro? parceiro? Olha lá, ó. Cara, que bom que é no 300. braço, Léo. Isso Foi aí. começar a tirar a roupa aí, ia ficar ruim. você Ia foi ficar legal. ruim, que bom que é no braço. Ô, Léo, cara, e aí você podia usar o que você aprendeu essa semana, esses últimos dias aí. Por que 300? Você fala, porque pra mim é fácil. Claro, pô. Não é verdade? Claro. A realidade é a mesma, cara. Gostei. Porque pra mim é fácil. Gostei, porque pra mim é É, fácil. ué. E não tem verdade nisso. Pô, você já tinha batido 300 em 2018. Eu Sim. tive na sua sede, você tinha 280. Sim. E eu olhei e falei, cara, esses caras são diferentes. O que eles fazem? Aí alguém me contou, não, esses caras estão na Paulista, mano. Esses caras têm um time lá que fica batendo um sino lá o dia inteiro. Cada venda que faz. Eu falei, cara, E aí, eu só quero voltando conhecer para os isso. pilares, né? Entendemos qual que é o propósito da 300. Então, primeira coisa, sempre é o empreendedor. Nós acreditamos que pessoas excepcionais fazem coisas excepcionais. É o Cara, eu negócio. o modelo de negócio não precisa estar perfeito. É o eu negócio. É. Aham.
ele não precisa estar perfeito. Agora a pessoa precisa ser perfeita? Não. Agora ela precisa entender quais são os seus pontos fortes, ela precisa ter a humildade de entender. Tem muito empresário que chega pra gente e fala, puta, Léo, eu não entendo nada de gestão, cara. Tá tudo certo, nós assumimos a gestão da sua empresa. Então, olha só, entendemos aqui enquanto empreendedores e pessoas que faz sentido estarmos juntos, deletando fora o business. Eu quero estar contigo. Segundo pilar é nós avaliamos o negócio. Aí o negócio tem que ter escala para ser líder de mercado, ele tem que ter potencial, diferencial competitivo. E a gente vem com uma série de análises técnicas, análise de SWOT para entender ponto forte, ponto fraco, entender como que o mercado se porta, fazer um canvas para entender proposta de valor do negócio, entender quais os objetivos estratégicos. Lá na pessoa ainda a gente entende quais os objetivos do cara enquanto sócio. Sim. Por quê? Porque toda marca que entra dentro da 300, ela é construída para ser vendida. Uau. Boa. Então nós crescemos esse negócio, nós damos governança para ele, para procurar e de uma forma intencional alguém que vá comprar esse negócio. O cara tem que ter isso claro Tem que ter para isso- ele tem que ter também. isso Senão claro. você não vai virar sócio. Isso dele. vem no acordo de cotistas. Lá no início da Kombi veio Canva, veio todo esse processo ou Análise de SWOT. ou veio muito mãos à obra? Fazejamento. Então, olha só como é interessante, né? Porque na época da Kombi, se você falar assim, Léo, você era um cara leigo? Não, eu fazia isso tudo na Coca-Cola. Pô, você é engenheiro já, pô. Mas, Você era cara, engenheiro. você vai pro campo e parece, era eu pra não, mim, sei, né, eu cara? não sei o que que é, você parece que desaprende, velho, e você quer sair atropelando tudo, que é uma característica do empreendedor, eu acho positivo, mas isso tem que ser ponderado. Dosado. É porque Por isso tem o que ir mentor é rompendo, né, importante. cara? Ele tem que ir Ele tem que ir rompendo. rompendo aquilo ali. E pra romper é mais difícil, né, cara? Sim. Precisa de mais energia. E a grande realidade é, cara, se você falar assim, Léo, essas análises que você faz hoje, cara, não fiz nada. Qual que era a nossa meta? Construir um negócio grande. Como? Mas você contou E hoje quando que... você não tem o como, velho, que um dos é seus difícil negócios é- demais. Mas você foi lá, fez lá, você fez o produto, mas e a forma como você vendia? Que tipo de produto que era? Você tinha produto para limpar porcelanato, essas coisas ou não? Cara, é uma pergunta bem interessante, porque quando nós começamos, nós compramos umas fórmulas de um cara que vendia em São Paulo, produto de limpeza na rua, só que ele só tinha o básico, né? Amaciante, desinfetante, detergente de louça, água sanitária, que são coisas simples de fazer. Certo. Quando nós fomos para a rua, eu sempre gosto de pensar, eu estou num ambiente igual esse aqui, cara, existe provavelmente uma oportunidade de limpar algo que tem algum produto disruptivo. Quer ver um negócio? Vocês aqui trabalham muito com imagem. Aproveita que a televisão tá limpinha, senão eu ia vender uma limpa tela para vocês. Agora. Daqui a pouco. Mas qual que é a grande questão? Se eu vier vender aqui o amaciante, o desinfetante, o detergente, provavelmente vocês vão me colocar uma objeção. E nós entendemos que a venda porta a porta de produto de limpeza, ela estava relacionada à solução de problemas. E aí nós começamos a desenvolver, eu vi que o cara usa produto para tela, vou desenvolver um produto para tela. E a gente chegava na porta para vender o produto para tela, é muito mais fácil eu te argumentar com você na minha presença do que eu colocar isso numa prateleira do supermercado que você já coloca um monte de mística. Será que isso mancha minha TV? Perfeito. Será que isso mancha meu porcelanato? Será que limpa mesmo? Será que essa marca é boa? Quando você tem abordagem porta a porta, cara, você tem inclusive Oportunidade. o poder do teste. Então nós desenvolvemos muitos produtos e aí vem toda essa estruturação para fazer um pitch pra galera. Uau! O primeiro álcool perfumado do Brasil foi desenvolvido pela Ecoville. Sabe por quê? Porque uma dona de casa um dia me falou assim, você sabia, Léo, que eu jogo desinfetante junto com álcool e o chão seca mais rápido? Joinville é muito úmido. Eu falei, que legal. E o efeito é bom? É. Ela falou, e aí depois nós fomos estudar que a ponte de hidrogênio evaporava o álcool e carregava água junto. Sabia isso todo tempo e tal. Tava E a gente falou, cara, super estudando esse negócio. vamos fazer um produto que soluciona o problema que ela faz. Em vez dela fazer isso em casa, vamos fazer lá. Primeiro álcool perfumado. Nós fomos o primeiro limpa-pisa à base de ácido. Sabe por quê? Porque tinha uma mancha nos estacionamentos que o carro chegava com a roda suja e ficava aquela marca do pneu. Esse produto tirava essa marca. Hoje, muitas empresas do Brasil fabricam isso. Nós fomos a primeira empresa do Brasil, você falou limpa porcelanato, a fabricar limpa porcelanato. Aí você ia lá e mostrava para a pessoa que Mostrava limpava. o produto funcionando. Aplicava o produto, vendia Na hora, vendia na hora. A taxa de conversão de demonstração, a pessoa só não compra se não tiver dinheiro. Porque você está solucionando o problema Seu dela. produto é bom. E aí tem um negócio que eu gosto de falar sobre a percepção de valor, né? Quantos e quantos pisos que eu já limpei em frente de residências
que no final a pessoa perguntava assim, mas quanto é? Nós tínhamos uma tabela padrão, né? Que tipo assim, o produto era 30, que se eu falasse 150, a percepção de valor do produto era, mesmo eu vendendo na rua, em uma embalagem que não era tão bonita, era tão alta porque eu estou solucionando o problema, Sim. que eu poderia cobrar muito mais caro, mas era tabelado. Então a percepção de valor aumentava ainda mais. A pessoa, nossa, eu pensei que eu ia ter que trocar esses pisos todos aqui. Pagar 50 paus é fácil. Então assim, muita coisa foi construída ouvindo o cliente, construindo junto com ele como consequência. A demanda gera oferta. A demanda gera oferta. Agora, isso só acontece quando você está presente lá onde a coisa acontece. No campo de batalha, certo? Aí vem a constância de estar no campo de batalha. Cara, pode falar. Tem uma... O Léo falou em percepção de valor, né? Porque Percepção de valor e preço são coisas diferentes, né, pessoal? Muito, muito diferentes. Preço é aquilo que você paga, é o quanto você paga, é a moeda. A percepção de valor é aquilo que você percebe. É o problema que aquilo resolve. Para você, na sua mente. Então, aquilo passa a ter muito mais valor para você. Quando passa a ter muito mais valor, o preço é maior também. Tá então, disposto você a pagar pode mais precificar caro. muito melhor para ele. Não é? Mas a venda porta a porta, ela era escalável? Foi uma dor para nós. Porque a venda porta a porta, ela está diretamente relacionada a desenvolvimento de pessoas. Quem está ali na rua é uma pessoa vendendo. É uma pessoa que tem que ter alguns comportamentos que a grande maioria das pessoas não tem. Ela tem que ser constante. Ela tem que ter um nível de consciência muito grande que ela precisa de estar aprendendo o tempo inteiro. Ela precisa de ser muito resiliente, muito disciplinada. Sabe por quê? Quando você está na rua... Sabe o cara da Kombi velha lá? Quando nós paramos ele, a primeira pergunta que eu e meu irmão fez foi a seguinte. Cara, me explica como que você vende tanto. Cara, você tá numa Kombi velha, nós falamos isso pra ele. Olha o ensinamento. Ele falou assim, a sua mãe sabe que todo dia de sábado, entre 9 e 10 da manhã, eu passo aqui. Uau. Chovendo ou fazendo sol. Uau. A sua mãe vai me esperar. Se tiver acabado o detergente dela, ela não vai no supermercado. Ela sabe que eu vou passar. Eu não vou faltar. Aí ele pegou e falou, eu sou muito disciplinado com o meu cliente. Que isso não acontece na grande maioria das pessoas. As pessoas não têm disciplina. E a gente não precisa aqui ficar explicando pra ninguém o que é disciplina, né? Porque, como que eu faço pra ter disciplina? Disciplina, velho, é quando você faz o que tem que fazer. Sendo bom ou sendo ruim, tem algo a ser feito. O cara vai lá e faz. É isso que ganha o jogo. É isso que eu vejo as pessoas vitoriosas ganhando jogos. Elas vão e fazem. Mas é bom. Pô, quantas e quantas pessoas falam assim, bom, eu quero emagrecer. E aí você tem na mesa aqui uma batata, aquela deliciosa, toda oleosa, cheia de catupiry, cheddar por cima, bacon. Double cheese. E do lado de cá tem maçã. Bacon. Do lado de cá, bacon. Do lado de cá, maçã. Qual que é mais gostoso? Bacon. Claro que é o bacon. Claro. Bacon é uma das coisas mais gostosas do mundo. Mistura bacon com maçã. O que vai te trazer mais saúde? Aqui. Maçã. E para tomar a decisão certa do que você quer para sua saúde? A grande maioria das vezes você toma a decisão baseada no que você quer momentaneamente, que é, cara, a gula, né? Que aí vem para os 7 pecados capitais. Satisfação, né, cara? Satisfação momentânea. Agora, Léo, nós falamos aqui recentemente, agora há pouco tempo, sobre escala, falamos sobre disciplina, falamos sobre expansão. A gente tem um patrocinador, chama Efrila. Cara, o Efrila é uma startup. Conhece o Efrila? Já ouvi falar. Uau, os caras estão crescendo muito, hein? E tem gente torcendo pelo Efrila aqui, ó. Sócio do Efrila tá com a gente aqui, hein, de audiência. E o que acontece com o Efrila? Ele é uma empresa da nova economia. E o que acontece na nova economia? Os caras conseguem um nível de escala e expansão monstruosa. O Efrila, ele tá há 4 meses operando, os caras têm mais de 16 mil freelancers cadastrados, mais de 4 mil empresas contratando esses freelancers lá dentro. Em 2, 3 meses já fez mais de 3 mil operações. Estão em mais de 4 estados. Agora, recentemente, estou sabendo que os caras estão indo para Maceió também. Vai tomar o Brasil. A palavra é assustador. Assustador. E não é qualquer cadastrado não, viu? É cadastrado filtrado. mesmo. Filtrado, selecionado. Tá. E tem mais uma. O aplicativo
né, a ferramenta, a plataforma, ela faz a seleção, ela faz o intermédio financeiro, porque ela quer saber se o cara de fato foi bem avaliado no trabalho ou não. Porque ele cara, perde ponto mesmo, é real. A pergunta para ti é a seguinte, cara, o que dá para aprender? O que a 300 Franchise usa com a nova economia, com empresas da nova economia como a Efrila, olhando para essa história e tantas outras histórias incríveis que existem, o que dá de fato para aprender e para colocar em prática numa empresa que escala muito como a 300 Franchise? Cara, em primeiro lugar de tudo, né, parabéns pelos empreendedores aí do Efrila e por estar aqui participando de uma iniciativa empreendedora junto com vocês. Eu gosto bastante de comparar, por exemplo, o próprio caso do Efrila com o próprio case do Uber, né? Quanto que os taxistas foram reticentes em entender que o Uber ia tomar espaço no mercado. E tomou. Então, iniciativa igual essa aqui, eu não tenho dúvida, cara. Vai ser disruptiva no mercado também. E quando... A grande realidade é que tudo que eu venho construindo hoje foi baseado em um processo que eu participei da Endeavor em 2016. Em 2016 eu fui convidado por um projeto de aceleração da Endeavor que chama Promessas Endeavor. E, cara, ali no Promessas Endeavor tinham 16 empresas de tecnologia. Tinha o Chico, grande amigo meu, de uma rede de restaurantes mexicano, mas também economia real. E eu de indústria e varejo. Eu só tinha a Ecoville e outras indústrias naquela ocasião. E aí eu vi aquela molecada, cara, sabe essas coisas disruptivas? Puta, os meninos da RD Station, quanto os caras estão crescendo. E você olhava pro São seus amigos, inclusive. Meus amigos. Quanto que vocês estão crescendo? 1000%, 400%, 300%. Eu falei, caramba. Como e aí, assim? e a gente de indústria, né, crescendo 30%, 40% ao ano, você fala, meu, que E não era isso? qualquer indústria, né? Não era qualquer indústria, crescendo muito acima da média. Você fala, cara, o que está acontecendo? E aí, a grande disrupção de formação da 300, e sempre lembrando, a 300 nasceu baseado no mindset Ecoville. Foi quando eu falei assim, eu tenho que entender o que essa galera faz. E eu passei, cara, a imergir dentro de startups, de fintechs, de ecossistemas de inovação, dentro de outras mentalidades. E o que eu estou chamando de outras mentalidades? Vamos lá, vamos pensar aqui todos nós. Qual que é uma instituição que sempre dá lucro? Banco. Porra, financeiramente falando, eu quero pensar como banco. Boa. Então, eu vou procurar um mentor banqueiro. Uau. Cara, me ensina como o banco pensa. Comecei a pensar como banco. Quem que escala? É startup? Ah, tem muita startup que fecha? Tem startup que fecha por alguns fatores. Falta de processo, falta de liderança, falta de dinheiro, Mentores. etc e tal. Tem um monte de coisa, falta de venda. Mas startup cresce pra caramba. Então eu vou lá pra dentro da Efrila e eu vou entender o que esses caras fazem, quais os aprendizados que eu trago pra dentro do meu negócio da economia real, da indústria e do varejo. E eu falo, nossa, olha só, eles estão fazendo isso, talvez isso aqui caiba. Eu vou e testo isso aqui. E eu vou pra dentro de uma fintech e testo outra coisa. Eu vou e converso com os meninos da RD Station e testo aqui um CRM que ninguém tá utilizando. E aí você vai e testa. Cara, nós se tornamos em uma... Eu vou chamar um nome novo aqui que eu acredito, uma startup gigantesca da economia real. Eu peguei meus negócios que eram economia real e eu dei um gás diferente do que o mercado vinha praticando. Então eu trouxe, olha só, a pujança da venda porta a porta. Se a gente fala que venda transforma a empresa, eu trouxe a pujança daquele time de vendas que vai para a rua e tem que vender. Eu trouxe metodologias ágeis e velocidade do mercado de startup e eu trouxe também mentalidade. Porque o que faz uma coisa acontecer no final das contas é a mentalidade. Velho, se você trouxer metodologia e trouxer outros detalhes dentro do negócio, mas você não tem a mentalidade de crescer, você não vai crescer. Mentalidade, comportamento, uma série de coisas. Então, a 300 ela foi a junção disso tudo. Cara, e é por isso que é tão difícil aplicar o modelo, né? Por isso que você é o sucesso que você é. Cara, quer dizer, eu não conheço outro cara que faz com tanta maestria como você, mas possivelmente esse cara quer entender essa mentalidade que você acabou de revelar aqui agora pra turma. É difícil de replicar. É o que você falou. Você pode contar, porque executar não é fácil. Tanto, Robledo, tanto que a maioria das minhas palestras, Robledo, eu conto o que eu faço. Porque a galera pode saber o que eu faço. Difícil é replicar. Difícil é o cara lembrar
De tudo que eu passei quando eu fui lá dentro da startup, eu vi rodar lá. É o processo que você É o viveu. processo. Claro, pô. Você sabe que eu tô no mercado digital desde 2010. E dentro do mercado digital, que é exatamente isso que você acabou de contar. Não existe o certo e o errado. Existe o testado e o não testado. Eu preciso testar. Eu não sei se dá certo até testar. Porque às vezes dá certo para o seu mercado, mas não dá certo para o meu. A mesma coisa. A mesma coisa. No mercado digital eu faço o quê? Ou eu gero lead, ou eu aumento audiência, engajamento, ou eu aumento reconhecimento de marca. Então, eu tenho que testar tantas coisas aqui para ver o que realmente vai tracionar para a coisa acontecer. Muitas variáveis, né? É muita variável, cara. E muitas vezes, aonde é que o empreendedor para? Ele não testou o suficiente. Ele fez 1 ou 2 testes, 3 no máximo. Falou, não, mas não vingou. Eu fiz de tudo. E geralmente é assim, né, Thiago? Eu fiz de tudo, mas não deu certo. Você fez de tudo? Quanto tempo? Eu fiquei 6 meses. 6 meses, 6 meses. Irmão, não vai dar. Teve uma mentorada minha, né, que pegou e falou assim, marketing digital no meu negócio não funciona. Eu peguei e falei, nossa, Descoberta. interessante. Porque Vamos inverter, mentora, me conta agora. Porque funciona em todos, no seu não funciona. Mas me diz aí, como é que foi a sua experiência? Não, que eu contratei um estagiário lá, o cara ficou 3 meses e não funcionou. Eu falei, entendi. Um profissional de altíssima performance, testou por 3 meses e a sua tese é que não funciona. Nunca será mesmo. Tem uma frase do Thomas Edison que é 5% das pessoas pensam, 10% das pessoas acham que pensam e 85% das pessoas preferem morrer do que pensar. Uau. Sabe por que ele fez essa frase? Porque para fazer a lâmpada, talvez uma das coisas que tenham sido mais disruptivas até hoje em todo mundo, ele testou mais de 1000 testes diferentes. E aí ele conseguiu solucionar um problema gigantesco. Então assim, tem que testar e tem que ir até o fim. Sempre tem uma solução. A boa e velha disciplina, né? Sim. Inclusive perguntaram se ele não se arrependia de ter errado tanto. Falei, não, Perguntaram para ele? Não é que eu não é questão de ter errado. Eu descobri. Eu acertei, né? X mil vezes como não fazer. Como não fazer. Claro. Que já deu outro nível Que de já inteligência, é um nível de negócio. consciência para ele. Agora, Léo, avançando um pouco mais. Nós temos um parceiro, que também é uma referência, um patrocinador nosso, uma referência no mercado de saúde, a Unimed. Cara, se a gente olhando para um business, e é muito legal porque quando fala de escala e expansão, tudo que você faz, cara, qualquer ação que você faça dentro da companhia, você escala, porque você tem 35 mil diretos, né, ligados ali ao negócio. Cara, qual é a importância de um plano de benefícios para o engajamento de uma equipe, mais do que um plano de benefícios, mas de uma empresa sólida te acompanhando nesse processo? Ou isso já não é mais tão importante? O que você vê dentro do contexto geral, Léo? Enfim, benefício é importante? É importante. Para os colaboradores? Tem um ponto, cara, e de novo, tem muita coisa que às vezes você só consegue depois que você tem um determinado nível de maturidade, né? E eu gosto de bastante avaliar número por ser engenheiro. Existe uma pesquisa, eu não lembro se é até 2026, 2027 ou 2028, estima-se que 86% do mundo, até 2028, eu vou jogar aqui essa seja a data, vai estar em depressão. Então, olha só, se nós já temos essa informação, o quanto as empresas precisam dar importância para a saúde mental das pessoas. Uau. Então a gente aqui está falando de saúde mesmo. Saúde. E benefício de plano de saúde está correlacionado com isso aqui. Claro, perfeito. Quando nós olhamos, né, para uma empresa gigantesca do tamanho da Unimed, eu sempre gosto de pensar, se você está pensando em escalar, você precisa escalar com parceiros que são grandes e com parceiros que escalam. Eu gosto bastante de pensar assim, a gente tá falando na hora do almoço, né, que eu já escalei negócios e estive próximo junto com os maiores do Brasil, porque a minha preocupação foi, cara, deixa eu fazer as minhas parcerias estratégicas com os maiores para mim conseguir crescer esse negócio, e mesmo sendo grande, dá pau. Você imagina se você for com um parceiro errado. Então, para mim, cara, processo de decisão, uma empresa vai estabelecer seu plano de saúde, tem que
fazer muita pesquisa, entender, isso aqui não é só preço. Isso aqui é percepção de valor que você vai passar para as pessoas e, acima de tudo, o nível de atendimento que você vai ter para os seus colaboradores, que são seu maior ativo. Claro. Nós falamos tanto de gente, né? Gente. Será que no final das contas nós damos atenção ideal para as pessoas que são o nosso grande ativo, né? Então, para mim, sem sombra de dúvida, tem que trabalhar muito essa parte. E essa eu costumo dizer isso, né? Essa tranquilidade para quem tá no game com você, de que, cara, ele não tem que estar preocupado se amanhã, se a família, se a mãe sofre de depressão ou de um problema de pressão alta, enfim, porque ele sabe que ele está amparado. Sim, ele sabe, sim, cara, sim. a pior coisa que tem, e isso desconcentra vendedor, desconcentra empresário, é problema pessoal, é problema em casa. Né? Então, quando você consegue levar isso para o colaborador e ele, de alguma forma, consegue transportar isso para a família, né? Um plano de saúde adequado, a segurança de que se algo acontece, ele pode deixar um filho que eventualmente pode ter um autismo, pode ter um problema de saúde mais grave, enfim, e ele sabe que a qualquer momento basta uma ligação, basta um chamado, né? E ele vai ser prontamente atendido. Isso para os negócios eu vejo como fundamental. A pior coisa que tem é você trabalhar preocupado com como é que está a tua casa, como é que estão as pessoas que você ama, não é verdade? Com certeza. E, Thiago e Robledo, vou até aproveitar que a gente está entrando nesse tema aqui, que eu vou tocar em um ponto que eu acho muito importante. Eu tenho uma rotina muito pesada. Cara, pra galera que me acompanha no Instagram, sabe, leonardo.castelo. Por favor. Pra galera que me acompanha, sabe, minha rotina é muito pesada, mas ela é pautada em alguns pilares que me dão equilíbrio. Então, o primeiro pilar de todos, cara, é a saúde. E se aqui a gente está falando de saúde do time, para você que empreende, empresário, precisa cuidar da sua saúde. Claro. Thiago, Robledo, de 3 em 3 meses eu faço todo o check-up, todos os exames. Uau. Então eu faço toda a medição, cara. Colesterol, triglicérides, nível de vitamina, hormônios. Pra quê, cara? Se eu tô falando em alta performance, eu preciso ter alta performance, saúde. Primeiro pilar. Pessoal. E aí, cara, por que eu treino? Cara, não é para corpo. Eu treino para me ajudar na mente. Isso estruturalmente vai me ajudar a ter um dia melhor. Quando eu trago esse contrabalanço aqui, eu vou para o pilar que eu estava querendo chegar. Eu fui muito resistente em fazer terapia. Muito. Porque eu achava, puta, terapia é negócio pra doido, terapia é pra cara que tá desequilibrado. Eu não me sinto no direito de falar que eu tô deprimido ou que não sei o que. Eu achava que terapeuta era pra pessoa que tava deprimida. Não, cara, terapeuta é pra uma pessoa ali que estudou sobre mente e sobre pessoas pra te ajudar a entender sobre você mesmo. Perfeito. Quando eu analiso hoje, depois de estar fazendo terapia aí mais de 2 anos, que a terapeuta me ajudou com uma série de coisas, sabe? Eu sempre tive um nível de exigência sobre mim mesmo muito alto. Isso é uma modelagem, é uma modelagem padrão e tem como destravar isso. Olha só, eu consegui deixar a minha vida mais leve, gerando o mesmo resultado que eu fazia, através de algo que eu aprendi no meu processo de terapia. Uau. Eu sempre tive o sono, nada a ver com negócio, não é pelos negócios que eu durmo mal. Eu sempre dormi mal, desde os meus 13, 14 anos. Eu consegui, através de alguns exercícios, dormir melhor. Então, quando eu olho para tudo isso aqui, cara, e o fato de se conhecer, você consegue trabalhar nos seus déficits. Então, eu fico pensando, desde a parte de saúde física, mental, terapia, se a gente fala tanto em mentor, né? Ah, mas eu vou para academia, eu vejo tanta gente para academia que vai e não performa, não treina. Cara, será que você está com um mentor na academia? Quer ser o personal trainer? Treino com personal trainer há 8 anos consecutivos. Tem 46 anos. Tem muita gente que chega e fala assim, nossa, Léo, achei que você era bem mais um. Porque eu me cuido. Porque eu estou pensando na performance da minha vida e do meu negócio. Claro. Cara, então assim, Unimed, saúde, correlação direta com performance nos negócios. E é muito legal falar sobre isso, porque nós temos outro patrocinador e eu já quero avançar sobre isso, porque você esteve lá dentro, esteve na casa dos caras por anos, como engenheiro, com mais de 1.200 pessoas ligadas a você, que é a Coca-Cola. E eu, num bate-papo recente com a Coca-Cola, e eles falavam, Thiago, a gente tem hoje uma responsabilidade social por conta da marca muito grande. Então hoje, cara, os nossos principais produtos que a gente mais você vai ver a gente trabalhando é o Coca Zero, é a água, sabe? É essa coisa de
pensar no outro de uma forma ampla, de uma forma expansiva, né? Pô, a marca está consolidada, legal. A gente sabe, poxa, quem já não viu aquela frase, não é essa Coca-Cola toda, não é verdade? Por quê? Porque é sinônimo de tradição, é sinônimo de você teve lá dentro qualidade. Com certeza você conhece bem de qualidade de Aliás, Coca-Cola. deixa eu até perguntar uma coisinha pra você. É verdade que a Coca-Cola se vende por si só? Você não precisa vender Coca-Cola? Cara, Você como distribuidor, assim, então, tem que vender mesmo ou é só tirar pedido? Eu acredito bastante que a Coca-Cola ela foi propulsora de todo o mercado. Cara, os caras tiveram um nível de inteligência de mercado muito forte. Por quê? Porque quando você pega o produto Coca-Cola, a Coca-Cola ela se tornou uma necessidade básica. Talvez hoje menos, mas na minha época de Coca-Cola, 20 anos atrás, cara, uma mercearia que não tivesse Coca-Cola, ela não ficava de pé. Não ficava de pé, isso. Não ficava de pé. Cara, mas hoje ainda... Eu atendo varejo ainda supermercado. existe Cara. essa codependência. Uhum. Mas por que eu tô chegando, Thiago, que eles foram muito inteligentes? Porque eles entenderam todas as tendências. Pode ver, a Coca-Cola, no momento que chá começou a ficar forte, ela já começou a comprar as indústrias de chá e ela entrou em chá. Boa, isso aí. Quando partiu para uma parte mais saudável, a água cristal, eu lembro na aquisição da água cristal. Que eles falaram, água vai ser uma tendência muito forte. Sempre foi, mas água vai ser muito mais. Porque as Tem pessoas... isotônico também, né? Inclusive. Isotônico. Cara, e aí tem todo... Então, quando você fala em portfólio de produtos, e eu lembro que apesar de ser de área de operações, eu estava diretamente correlacionado com entrega de produtos, então eu lembro muito disso. Você tinha um desafio enorme, vou falar o nome porque não existe mais no portfólio da Coca, mas nós tínhamos um desafio enorme em vender a cerveja Bavária. Não era uma cerveja fácil de vender. Por quê? Porque o mercado era muito consolidado. Então, o vendedor, sim, ele tinha um desafio, mas eu acredito que seja um desafio gostoso, porque ele tinha desde o produto líder de mercado até talvez a Fanta, que para mim os produtos da Coca eles são inquestionáveis porque eu conheço o nível de qualidade. Velho, é absurdo a importância que Coca-Cola dá para qualidade. Você vai para a parte de água dos caras, tipo assim, eu conheço outras fábricas de refrigerante hoje. Cara, você passa por filtros e mais filtros e mais filtros e mais filtros e mais filtros. Eu lembro, por último, lá 20 anos atrás, que a Coca colocava filtro de ozônio. Não lembro se é ozônio o termo, até para não... Mas era um filtro que não tinha em fábrica de refrigerante nenhuma. Por quê? Porque eles queriam garantia absoluta que quem tomasse uma Coca-Cola ia tomar aquele produto com aquela qualidade sempre. Cara, eu lembro, a medição do açúcar, ele chama de Brix, não lembro, não sou da parte química. Mas, cara, eu lembro de lotes que nós jogávamos fora, porque tinha saído um detalhezinho fora da qualidade. E você fala assim, cara, é absurdo. Que nós sabemos que as empresas pequenas não fazem isso. Até porque ela não tem essa possibilidade. Então eu sempre gosto de pensar. Eu nunca vi, é uma frase comum aí da internet, Coca-Cola reclamando que tem um concorrente atrapalhando ela, cara. Sim. Porque é o melhor produto, sem sombra de dúvida. É isso aí. Eu trabalhei lá, cara, além de ser muito fã da marca, eu sou muito grato. Uau. Eu sou muito grato e vocês sabem que não tinha nada combinado, eu nunca nem tinha falado pra você que eu trabalhei na Coca-Cola. Não, descobri hoje, inclusive eu quero dizer o seguinte, eu tenho certeza que depois desse bate-papo aqui... Eu assisti sua palestra. Depois desse bate-papo aqui, eu tenho certeza absoluta que a Coca vai renovar o contrato. Fácil. Fácil, irmão, fácil. E, velho, eu sou muito grato porque, assim, pra mim, uma das principais funções de uma empresa é você desenvolver as pessoas que estão lá dentro. Isso aí. E a Coca, ela sempre deu muito importância. Cara, eu fiz muito curso. Eu tive uma carreira dentro da Coca-Cola meteórica. Meteórica. Cara, eu com 24, 25 anos, eu já estava comandando um time de 1.000 e poucas pessoas. Uau. E naquela ocasião, cara, eu me vi assim como um ponto fora da curva, mas foi basicamente uma empresa predisposta a investir em uma pessoa que queria crescer. Bom, e com certeza isso você traz hoje para os seus negócios. Continua trazendo. Cara, foi a base. Foi a minha primeira e única escola. Perfeito. Empreendedora foi empreender dentro da Coca-Cola. Gente, sabe o que é muito legal? A gente já passou de 1 hora, acho que tá batendo 1h30 ali nesse bate-papo já e a gente não falou nada ainda. Não falamos nada. Sabe o que eu acho muito legal de falar com quem tem alta performance? Fala um pouquinho, né? Um pouquinho. Quem tem alta performance, você pode falar de qualquer assunto. Cara, o Léo discorreu sobre todos os nossos patrocinadores, ele deu aula aqui sobre todos os patrocinadores, como aplicar isso nos negócios. Então, quem tem alta performance é uma constante de desenvolvimento. E aí eu quero te chamar a atenção para um tema,
E nós temos surpresa aí. Ave Maria. Música, irmão? Que Eita. história é essa, irmão? Música, como é que é isso? Me conta. Que Cara, desafio novo é esse? Cara, você não cansa de ele desafio, tá no não? Goiás, hein? Ué, tá no Goiás. tá no Goiás, pô. É, Que desafio é esse? A gente tava aqui, tava até fazendo uma brincadeira aqui com o pessoal aqui do podcast, né? Que se a gente levantar a mão, no final sai uma banda Só uma sertaneja dupla aqui, hein? Cara, você acha que não tem um violão aqui do lado, né? Você acha? E, cara, Você tá cantando agora? Não. Eu insisto pro Pedro, ele tá ali. E se ele deixar, hoje eu vou cantar aqui com ele. Uau, não, deixou não, irmão. Não, tá falando que não. Alguém falou que não. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho o João, que tá com 25, e o Pedro, que tem 13, né? O João tá nos negócios, O inclusive. João tá nos negócios conosco, cara. Um cara, assim, muito fora da curva pra idade dele. Ele tá conosco desde os 16 anos, então Uau. são 9 anos dentro da empresa com 25 anos de idade, então trabalhando em todas as áreas que você pensar. Já passou por financeiro, contábil, fiscal, indústria, loja, varejo, já foi caixa, já varreu o chão. Então tem uma bagagem pesada. Conhecimento sistêmico, né, cara? Sistêmico. Tá tudo ali. Quando você integrado, fala alguma né? coisa, ele sabe o todo. E o Pedrinho, com 4 anos, nós vimos ele cantar. E nós não temos ninguém na família que canta. E aí o Pedro cantou, e aí meu irmão falou assim, nossa, cara, como o Pedro canta bem. E aí nós começamos Tá aprendendo esse negócio. E aí começavam as músicas, e eu lembro que naquela ocasião, a música que marcou era Fui Fiel, do Gustavo, que tava muito estourada na época, e ele cantava muito Fui Fiel, né, com a vozinha de criança, falando as coisas meio erradas. E aí o Pedro se demonstrou gostar. Então, assim, nós nunca forçamos o Pedro a cantar. E ele foi se desenvolvendo, e ele entrou em aula de música, e ele entrou em aula de teclado, e ele entrou em aula de violão, e ele foi se desenvolvendo, e depois ele foi compondo, e depois ele começou a cantar em barzinhos, isso tudo com 13 anos de idade, parece que é um velho, né? Começou a cantar em barzinho, e os cantores da região começaram a chamar ele para dar palhinha nos shows, porque criança, né, tem aquela atração. E é um menino bonito pra caramba. Porra, eu fiquei impressionado, hein? E tá muito bem vestido pelo nosso amigo John Esperandino. Olha, vocês vão ver o look que o moleque tá aqui. O menino não brinca não, hein? E aí, cara, surgiu esse novo desafio pra mim, que é um prazer enorme, cara. Não, mas nós vamos contar uma coisa. O que aconteceu na hora do almoço hoje? Na hora que ele entra... na hora que ele entra, as meninas já pediram pra bater foto com ele, né? As meninas falaram assim, Ó, que cara. menino bonito é esse? Eu falei, você nem sabia que ele é artista ainda, irmão. Olha que você souber. Não, eu quero foto Toma, com ele, me dá toma a aqui. caneta. Na hora. E aí, cara, é um desafio novo, porque eu lembro quando eu conversei contigo no Summit, né? Falei, cara, é um desafio que eu tô aprendendo sobre isso. Então não é porque eu construí um baita de um resultado no que eu faço que eu vou entrar no mercado de música achando que eu vou conseguir performar. Isso me chamou atenção, viu? Tanto Você que... falou, já falei com A, com B, com C e quero aprender mais. Eu quero conhecer a visão de todo mundo sobre o assunto. Estou conversando com cantores, com produtores, tanto que hoje você abriu para mim, né, Thiago? Sou eternamente grato por isso. Abriu as portas para mim em uma das maiores do Brasil, talvez não a maior do Brasil. Tivemos um bate-papo super legal. Pode falar, né? Parceiraço nosso, é Workshow, pessoal né? da Workshow, né? Obrigado, Obrigado, pessoal da Workshow. Obrigado, Thiago. Patrocina nós, Workshow. Ó, depois dessa, não é Thiago é possível foda, que os caras Ó, não... não perde pede uma, patrocínio pra todo mundo, Não pede patrocínio pra todo mundo. Pega esse Eu corte aqui. eu já que fechei uma sociedade hoje com o Léo aqui. Já viramos sócios. Já arrumou um patrocínio. Cara, já arrumei um patrocínio. Cara, eu aproveitei que um dos sócios do Efrila tá aqui. Cara, já metemos um merchandising monstruoso. Boa. Cara, não é Só possível. falta você me ajudar a vender umas franquias agora. Cara, rapaz. Reciprocidade, né, meu amigo? Vender Pelo amor de aqui é Deus, com né? nós, irmão. É, boa. Reciprocidade. E aí, eu tô de coração muito aberto, indo atrás de conhecimento. O Pedro acabou de gravar uma música com o Lucas Luco, Uau. que vai ser lançada dentro de 10 dias. Ele... Conheci um pouco da história do Lucas Luco, recente te contei, eu assisti no podcast do Joel, inclusive, muito legal. É um cara que eu hoje tô fã de graça do cara. O cara tem um coração Incrível, enorme, enorme. Sabe que é um negócio interessante? Eu nunca tinha ido no show do Lucas, né? Então eu primeiro conheci ele enquanto empresário da academia, da né? rede de academias, né?
E aí fui para um show do Lucas. Cara, o cara é um baita de um artista, velho. Presença de palco Presença incrível. de palco, Uhum. uma baita de uma pessoa. Então, assim, são pessoas que a gente realmente cruzam na nossa vida que, de repente, mudam histórias, né? E foi o primeiro, até falo pra ele, falo, cara, você é o padrinho do Pedro, porque você foi o cara que deu a oportunidade pro Pedro de estar junto com um grande cantor aí. Foi um cara super humilde. Sabe o que mais me marcou? Que quando foi pra gravar o vídeo, e quando a pessoa faz alguma coisa grande, ela pode, não significa que seja uma regra, mas ela pode se tornar arrogante no processo. No meio do caminho, em ocasiões. Ele gravando o clipe com o Pedro, eu tive uma percepção. O Lucas, ele deu no clipe o tempo inteiro o protagonismo pro Pedro. Demais. Cara, aquilo foi um gesto pra mim de generosidade tão grande, sabe? De pegar na mão de um cara que tá começando e falar assim, cara, tô te dando apoio, vai. Então, assim, isso pra mim é até meio emocionante. Eu preciso reforçar sobre isso, porque eu passei recentemente pelo Lucas, tava comprando um tênis. Passei não, ele estava na mesma loja, ele comprando ali e tal, e aí o rapaz estava comigo me assessorando, com roupa, aquela coisa toda. Ele falou, cara, olha o Lucas Luco ali. Aí ele foi lá e o cara, pô, super humilde e tal, falou assim, cara, sou baita seu fã, posso tirar uma foto? Ele, que é isso? O cara foi, tirou foto, conversou, ficou e tal. Então, não parece, é aquilo que a gente falava mais cedo, cara, é uma pessoa de verdade. Sim, é uma pessoa de verdade. E eu tenho certeza que esse movimento que você está fazendo de conectar com essas pessoas na trajetória do Pedro, eu tenho convicção que não tem como dar ruim, não tem como dar errado, porque eu brinquei muito, falei muito com o Alex ontem, e ele ainda falou, pô, eu tô impressionado com o seu nível de coaching com o seu filho, né? Com o seu nível, que eu tô falando de coaching, mas eu quero dizer de cuidar, de formação, né? E a gente viu isso ao longo do dia de hoje, o dia todo, né? De formação, de orientação, de puxar a orelha, se for preciso, mas também de elogiar. Sim. Então, eu tenho certeza que vai ser grande. E acho que o melhor de tudo era a gente ouvir o Pedro. Será que rola ou não? Será que rola? Hã? Pedrão, vamos, Pedrão? E você sabe que meu filho chama Pedro também, né, cara? Também chama Pedro? Pedro? Agora, será que Pedro rola também. do Pedro? Vai ter violão ou vai ser só no... Na capela, na capela. Tá demais. Que é isso? Chega aí, Pedrão. Rapaz, eu... Chega Entra aí, aí, ó. Pedrão. Ô fera, ô Bem-vindo. fera. Tá bem, hein? Hã? Que isso, hein? Cara, olha o estilo do Pedro. Ó, Vai ter. Você achou que não ia ter microfone? Ah, tá de Ô, brincadeira. Pedrão. Esse Achou cara que ia ser só no gogó? Aqui não. Cara, irmão. esse microfone foi preparado agora, porque não tinha isso aqui também não, né, gente? Deixa eu falar pra você. Aqueceu a meu voz? querido, isso aqui, ó. Não poupamos recursos, meu amigo. Porque quem vê toda a nossa técnica aí, ó. Uau. Tá bom. Vai cantar um Fui Fiel? Foi a primeira música que você cantou? Infiel. E o violãozão? Hã? Vai Vai ter? ter? Não, capela, vai ser no capela. capela. Capela? Aí, Aí você sim, tá vai por ser. fora. Rapaz, precisa de violão, não, você tá doido? E é na que capela. isso? Quem Pra sabe que faz isso? ao vivo, pô. Ô, Pedro, bem que seu pai falou, cara, você não é só talentoso, você é bonito também. Né? que é isso, hein? Você é bonito, irmão. Isso tem uma Parabéns. presença, né? É a presença de pau. Tá. Estiloso. Hã? E o Pedro que escolhe o que ele quer vestir assim e tal, ele valida ou não? Como é que funciona? Eu tava me falando que ele me dá um trabalho, porque o pai sempre tem aquele negócio, não, eu queria que fosse do meu jeito, cara. Ele não corta o cabelo do jeito que eu quero, não é? Ele só corta do jeito dele. Aham. E ele tem personalidade, É, cara. isso aí. Ele, quando ele escolhe uma roupa, não, eu queria essa. Teve um show que ele foi fazer, aí eu peguei e falei assim, mas Pedro, você vai de calça de moletom? Não, é porque eu quero fazer um teste, não sei o que. Eu falei, então vai. Então vai lá, vamos vai ver. lá. E aí, Pedrão, vamos soltar uma aí, não? Vamos. Podemos, turma? Agora, Podemos? Se tamo apresenta firme? pra galera, nome, como é seu É, nome prime- artístico? Primeiramente, eu sou o Pedro Léo, né? Tenho 13 anos, como meu pai já tinha falado aqui. E eu vou cantar Fui Fiel, que foi uma das minhas primeiras músicas que eu cantei. Uau. Show, Então vamos vamos lá. lá, queremos te ouvir, meu irmão. Shot som. Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mais sincero. Sei que fui capaz, fiz até demais, te quis do seu jeito. Te amei, te mostrei que o meu amor foi o mais profundo. Me doei, me entreguei, fui fiel. Chorei, chorei.
Aê! Uau! Caraca! Ô, bicho, mas se Muito pode bem. mais ou Caraca, ou vai ter que pode, pagar o pode. cachê? Cadê? Como é Não, que você é? falou que você ia cantar outra Ó, aí, irmão. você Eu tá. fiquei sabendo aí. A Marília é aqui de Goiânia? Daqui, ela é um do interior de Era. Goiás, aqui Era pertinho, daqui de mas é Goiás. daqui. Rola uma da Marília, já que a gente tá aqui em Goiânia? Sim. Bora. Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa, aposto. Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. E muda telefone de cidade, vai. Mas esqueça-me se for capaz. Aê! Uau! Caraca! Show de bola. Ô Pedro, eu juro que vai ser a última, eu juro, irmão. Eu juro que se deixar nós ficamos aqui da noite inteira. Me conta uma coisa, você cantou um inédito. Pode aquela nova? Pode já não? Já pode abrir assim? Tá, uma palhinha. Uma palhinha, senão, pô, porque vai ter lançamento, na Vai verdade? ter lançamento. Que dia que é o lançamento? É dia 26. Dia Dia 26 de maio agora. Dia 26 de maio. 26 de maio de 2023, anota essa data. Save the date. Hã? Então vamos lá, vai aquela palhinha, irmão. Por você, eu pararia um avião no ar. Só com uma mão fazia o trem parar. Atravessava o oceano de braçadas sem saber nadar. Uau! Vai mais. Cara, e de quem que é essa música? É minha e do Lucas, né? Ah, você tá brincando, irmão. Você que escreveu essa música. Canta uma evidências aí pra galera. Essa que você falou que você ia cantar, irmão. Cara, é que você tá no Goiás. Você tá no Goiás. Pega o copo de pinga aí pra Aí gente. sim. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar o meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Aê! Boa, Boa, esse, demais, tá demais, muito Pedrão. bem. Obrigada. Ó, eu vou fazer um pedido oficial aqui pra você agora, Uau. pra gente gravar uma música junto. Ó. Não. Não. É o pedido. estraga Não, pai, não Vai esquema. estragar. Papai vai estragar a dupla? Não força não, pai. Força É melhor não. você continuar sendo empresário. Melhor continuar sendo empresário. É isso aí. Pedrão, sucesso, irmão. Parabéns, Vai viu? arrebentar, irmão. Parabéns. Você Arrebentar. já Obrigada. O caminho Isso, já é longo. muito bom. Gostei de você hoje lá na reunião. Né? Como o Léo falou, grande empresa de entretenimento hoje, né? Especializada aí no público sertanejo, nesse mercado, a Workshow. Obrigado, Workshow, agora oficialmente, né? Abriu as portas pra gente, abriu as portas pro Pedro. Todas as dicas que recebeu lá, eu tenho certeza que tem tarefa de casa, não tem não, Léo? Tem demais, tarefa né, de Pedrão? casa sempre, né? Muito bom. Obrigado, Workshow. E é isso, Robledão. Cara, o que você foi acha? massa, né? Eu só queria perguntar uma coisa pra você, cara. O que é mais difícil, ser pai ou ser empresário? Puta, cara, ser pai é gostoso, né? Ser pai é muito gostoso, cara. Eu fico... Cada momento que eu tô com os meus filhos assim é um momento, pra mim, muito ímpar e muito emocionante. Porque eu gosto bastante de pensar que os momentos, eles são momentos desde que eles sejam momentos de qualidade. Então, a partir do momento que eu tô, cara, eu tô curtindo todo momento. Agora, ser empresário é gostoso também. Uau, É isso aí. gostoso também. É gostoso. Sabe por quê? São muitos desafios, mas cada vez que você supera um desafio, cara, eu até gosto de pensar,
É um estilo de vida É isso aí. que você Perfeito. escolhe pra você. Se você escolher curtir no meio da jornada, você vai curtir. Vai ser incrível. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Deus Tamo abençoe junto. demais. Obrigado, Valeu. eu que agradeço. Ah, rapaz, nós estamos... Oh, O que é isso? Ó, Pelo amor de Clique Deus, Buy, cadê? nosso Estamos patrocinador. vestidos. Quem que nos veste? Quem que nos veste? Dessa eu não vou falar, não. Eu não tô Não tô vestido de não tô Clique vendo a Buy. minha aqui. É, Cadê a aí, minha? Clique Buy. Vai Ó, ter Clique Buy, missão em Clique Clique Buy. Buy. Muito obrigado a ClickBuy por estar aqui conosco, patrocinando esse momento aqui, vestindo esses hosts É isso aí. deste que é o seu podcast do dia a dia. Clique Buy, eu vou te dar uma dica. Meu Instagram, leonardo.castelo, e meu endereço você me chama lá no inbox. Uau, Clique Buy, Buy. Clique Clique Buy. ajuda nós, Isso Clique aí. Buy. Mas, sabe que eles trabalham com camisetas assim, né? Eu acho muito bacana, porque é uma camiseta que te veste bem em qualquer lugar, Qualquer pra lugar. qualquer coisa que você isso, for. é né? isso aí. E é Bacana boa, aí. viu? É isso aí. Camiseta Ó, boa eu mesmo. queria dizer uma coisa. A galera tá pedindo mais um, é isso? Do lançamento da música, e do dia e tal. Vamos lá. Que dia Aí, que é, a Pedrão, ó, hora, vai onde, ser. como. Tá, pessoal, eu vou começar contando, né? Eu gravei essa música lá com o Niltinho, lá em Minas, né? Uberlândia. Uberlândia. E eu gravei com o Lucas lá, né? Com o Niltinho, que é o produtor do Gustavo Lima, Zé Felipe. E o lançamento vai ser dia 26 desse Uau. mês. 26 de maio de 2023. Em todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, YouTube. Uau! Tá amplo, irmão. Tá amplo. Então, turma, 26 de maio de 2023, lançamento oficial, música do Pedro. E você pode acessar qualquer plataforma, vai estar em todas as plataformas. Corre lá, dá um oi, curte essa música, porque eu já ouvi um pouco mais. Hoje ele deu uma palhinha aqui, mas se você quiser conhecer a potência dessa música, dia 26 de maio. E ó a né, Pedrão? estileira do cara, né? Não brinca tá não. louco. Que é Pedro, isso? não. Chegou chegando, hein, Pedro? Tá demais, hein? E Parabéns. você, meu amigo, que é empreendedor, que é empresário, que está aí começando também, precisa colocar o podcast no ar para impactar mais a vida de muitas pessoas. Aqui o estúdio, né, o Galpão, está aqui à sua disposição, a Stone, todos aqui, uma equipe maravilhosa. Olha só, até o Pedrão cantou aqui, gente. Ó, Tudo para preparado. tudo aqui, É tá? isso aí. Para tudo mesmo. De filme a podcast, a... que mais, Tiagão? Vídeo, Que mais? no geral. Vídeos institucionais, todas as soluções audiovisuais, fazer clipe, tem de tudo aqui, meu gente. Tô bem programa de impactado, auditório, tem de tudo Robledo. aqui. Tô bem impactado com o nível de estrutura que vocês têm aqui. Legal, cara. E acima de tudo, o nível de qualidade que eu vi vocês me apresentando aqui. As gravações do Luan Santana e etc e tal. Que legal. Parabéns, boa, parabéns. coisa Eu não boa. sou do segmento, mas eu sou do segmento. A gente faz muitos vídeos institucionais para a empresa. Mas eu confesso que eu não tinha visto o nível de tecnologia que vocês tocam aqui ainda. É. Bem legal. Sabe o que é muito legal? O time aqui eles são formados, estudados e entregam muito já do cinema também. Então, essa coisa do cinematográfico Tem é visão muito de legal. storytelling, né? Tem visão de Construção para storytelling. engajar as pessoas. É né? isso aí, é isso aí. Então, não é só trazer o Pedro, vai gravar. Não, ele vai ter orientação também, vai ser tratado. Não vai ser só, tá bom, estúdio, e agora o que eu faço? Tem uma história toda aí. É isso aí. Toda essa história para poder ambientar. Boa. É isso aí. É massa pra caramba. Obrigado, Pedrão. Obrigado. Valeu demais. Tamo junto. Sucesso, hein, Pedrão? Arrebentar, hein? Obrigado. Vai É isso ser aí. loucura. Léo, obrigado mais uma vez, Obrigado. irmão. Porra, Só eu gratidão, que viu? agradeço. Deus Bom abençoe demais estar com demais. vocês aqui. Léo, Valeu, prazerzaço, cara. turma! Valeu, turma! Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso Eu Negócio Podcast. Se você gostou, é hora de curtir, compartilhar, de mandar pro vizinho, pro amigo, pro empreendedor. Cara, que dia que você vai ouvir o nível de história que o Léo trouxe aqui? Você vai ter que pagar caro para ter uma mentoria dele ou para contratar ele para levar para sua empresa. Tem essa possibilidade também, né, Léo? Tem, mas... Mas não paga caro, não. Isso vai. não paga caro, não. Não, Tem- cara, tem o que eu tô, valor, tem é valor. valor, Conhecer né? o Thiago e o Robledo não paga caro, não. Você tá vendo, né? Você tá fácil, vendo. tá Então, fácil. cara, o nível de conhecimento que tem aqui, eu tô o dia inteiro sendo mentorado pelo Léo e eu posso dizer para você, faz muito sentido. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu. O Vox to You, hein, cara? Você não falou da Vox to You. Vox to You, Você não dos falou meus da Vox to You. A amigos. Vox to You vai ficar magoada com você. Cara, Vox Viu? to You é E verdade. o fundador é meu amigo, tá? Luiz Luiz Fernando Câmara. Câmara. Rapaz. Amigaço meu. Ô, Léo, e você acha que faz sentido levar... Cara, aliás, eu tenho certeza que você falou hoje pra mim que o lance é... Os empresários precisam entender que o lance agora é influência, autoridade, e a Vox é isso que ela faz, né?
Cara, na verdade, assim, né? Eu até trouxe hoje pra mesa lá um tema bem polêmico. Um lutador, ele vai, de repente, pro UFC, ele faz uma luta, no momento que ele ganha, ele tem um microfone pra falar pro mundo. Olha o poder que você tem quando você tem uma pessoa preparada pra falar. Boa. E as nossas oportunidades, elas estão no dia a dia. Cara, quando você vai ter oportunidade para falar? Você falou a importância de ter construído o pitch. Eu tenho certeza aqui que na Vox Will, porque eu conheço a estruturação, conheço o fundador da marca desde o início, cara. É um modelo de negócio extremamente estruturado. Esse cara tem mais de 150 lojas também. Esse cara faz o seu mindset. São gigantes, eles são referência no mercado. E, cara, pra mim, eu já fiz muitos cursos de oratória. Por quê? Porque isso faz parte do nosso dia a dia. Você vai para um podcast, usa oratória. Você vai para uma reunião, você tem que usar oratória. Eu vou conversar com meu filho, eu posso ter uma postura e eu tenho outra postura se eu utilizar técnicas de oratória. Perfeito. Então, para mim, velho, empresário, empreendedor ou pessoas que queiram construir algo na vida, precisam ter uma oratória muito boa. Logo, Vox to You é a solução, Agora não é verdade? Mais de 150 unidades em todo o país. Todo o país, e você tem uma mais próxima de você. Faça Vox to You como nós fazemos. Como nós fazemos. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, meus amigos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Valeu, Pedrão. Valeu, Léo. Valeu.